Oi, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui à nossa conferência WebBR. E para dar continuidade aqui, essa daqui vai ser uma sala para workshop. Vai ter um workshop de performance de renderização e execução na web. Eu queria chamar aqui o Sérgio Lopes, que vai ministrar esse workshop. O Sérgio é instrutor e desenvolvedor na Alura e na Kaelon. Ele foca atualmente em front-end, mobile e performance web. É palestrante em diversos eventos e autor do livro A Web Mobile. Então, vocês vão ter 2 horas aí para usufruir tudo que o Sérgio tem, toda a experiência dele nesse tema. Então, Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado por participar da conferência mais um ano. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. Tá aqui, tô eu. Gente, se vocês quiserem sentar mais para frente também, tem lugar aqui, tá? Então, vocês vão ter que me ouvir durante 2 horas, aparentemente. Sabe que o Reinaldo cometeu o erro uma vez de me convidar para a WebBR com um slot de meia hora. Aí nunca mais. Aí agora ele reserva o auditório 2 horas, né? Aí, e o grande, então, eu não vou falar 2 horas na cabeça de vocês, eu prometo. A gente vou falar algumas coisas aqui, mas depois quero abrir para perguntas e tal. Acho que um pouco da ideia de workshop também é isso, né? Tirar dúvida, enfim. Mas deixa eu falar um pouquinho aí dessas coisas. Só preciso do meu slide. Alt Tab aí, alguém tem? Espera aí. Já está vindo. Mas cadê? O Reinaldo falou, eu trabalho lá na Alura e na Kaelon, onde eu sou instrutor e desenvolvedor lá, né? E deixa eu botar eu aqui. E aí eu deixei aqui o meu Twitter e o meu blog. Depois, se vocês quiserem seguir lá, eu posto os slides e tal. Para vocês acompanharem depois. Eu tenho alguns livros publicados, enfim, eu gosto muito dessa parte de front, então acho que estou em casa aqui, né? Esse é o melhor lugar para falar de front aqui na WebBR. Trabalho há alguns anos lá, já tenho 13 ou 14 anos. E gosto muito dessa parte de performance. Então, um dos assuntos aí que me interessa muito, o Reinaldo me chamou para falar sobre isso. E eu já, na verdade, assim, a primeira palestra que eu dei sobre performance aqui foi, sei lá, em 2010 ou 2011. Quando pouco se falava sobre performance web no Brasil, para você ter ideia. E a gente falava coisas assim, que assim, olha, gente, não pode esquecer de minificar o arquivo CSS, sabe? Tipo, olha, você não pode esquecer de comprimir suas imagens. Olha, por favor, não suba uma imagem de 40 megapixels na sua página, tipo, redimensiona antes no Photoshop. Sabe, aquele tipo de coisa que todo mundo aqui já faz, né? Imagina. E é muito legal acompanhar essa história, ver que o mercado de otimização de performance, as técnicas, etc., foram evoluindo com o tempo. Então, quando a gente pensa lá em performance, já para começar aí com a discussão, a gente pensa muito nessa performance clássica. Não sei vocês, mas a primeira coisa que me vem na cabeça performance é quanto tempo demora para minha página carregar. E mesmo isso é difícil, né? Às vezes, o que significa quanto tempo a página carrega hoje em dia, quando as páginas ficam abertas durante muito tempo? É só o carregamento, é carregar a página inteira, é carregar só o começo da página, é mostrar alguma coisa para o usuário, é mostrar tudo, é o quê, né? Mas não é só isso. Performance, além de ter a performance de carregamento, ela tem outras faces que a gente, às vezes, nem focava tanto em discutir antigamente. Então, antigamente, a gente focava muito em quanto tempo demora para carregar meu site, meu JavaScript, esse tipo de coisa. E a gente percebe que tem outras faces, que é justo daí que surgiu a motivação para a gente fazer essa palestra, esse workshop. Porque eu comecei a pensar o seguinte, beleza, carregamento da página é um aspecto. Faz todo sentido você focar em carregar mais rápido. Então, aquelas técnicas clássicas de minificar CSS, minificar JavaScript, concatenar coisas, né? Já viu isso? Concatena o CSS, que aí tem menos request. Tudo isso tem a ver com o carregamento da página. Você quer diminuir o tempo de carregamento. Não vou falar sobre isso hoje. O tema da palestra era otimização de performance de renderização e animações na web, certo? Ou alguma coisa do gênero. Por quê? Porque a gente percebe que tem outras coisas. Por exemplo, não basta só o meu site carregar rapidamente se ele demora para executar. E executar é o quê? Executar, por exemplo, o código JavaScript. Você provavelmente já usou algum site aí que você sente que o site, assim, ele até carregou, mas a coisa não, sabe, não desenrola. Fica tudo meio travadinho. O clássico é aquele scroll, né? Que você vai dar scroll e você sente a página dando aquela travada de alguma forma. Ou você clica num botão, então, aqui, a performance de interação. Você clica num botão na página, então o site já carregou. Aí você clica e, por algum motivo, ele demora muito para processar aquele clique. Ou seja, você está falando da performance da interatividade. Conforme eu interajo com a página, ou eu causo algum evento na página,
eu quero ter uma resposta daquilo. E o tempo de resposta também quer dizer que aquela página é rápida ou não, né? A sensação de performance do usuário tem muito mais a ver, tem muito mais do que só o carregamento, certo? Tem a ver com uma série de coisas. Você pode até pensar, então, também, que é um dos temas da palestra, performance de animação. Você já viu algum site que roda animação meio lenta? Ou a animação começa a travar ali, você fala, pô, era para estar mais suave, mas eu vou abrir o menu, por exemplo, o menu é animado. E aí o menu abre meio assim, ele até abre, funciona, mas assim, você sente que tem alguma coisa errada ali, né? Então percebe, não tem nada a ver com carregamento. Você minificar CSS não vai te ajudar a sua animação a ficar mais rápida. Faz sentido? São outras técnicas, é isso que a gente vai discutir hoje. E talvez até outros aspectos de performance, que eu não vou focar hoje, mas só para você abrir a mente. A gente poderia estar discutindo performance do ponto de vista de consumo de memória, por exemplo. Que nem sei direito se é bem performance, mas assim, quanto mais pesada a minha página o meu código as coisas que eu uso, mais memória ela vai consumir e talvez a máquina possa ficar mais lenta por causa disso. O garbage collector tem que rodar e fica mais lento, sei lá. Em dispositivos com menos memória, talvez a minha página nem consiga executar simplesmente porque não tem memória disponível, certo? Então, talvez otimizar o código para usar menos memória significa, por exemplo, não ficar usando imagens gigantes, porque imagens consomem memória. Então, tem uma série de outros aspectos que permeiam aí. Acho que eu coloquei também bateria, né? Será que bateria não tem a ver com performance também? Que adianta fazer o site super rápido, super não sei o quê, só que ele consome a bateria inteira do celular do cara. O cara abre ali a minha página, ou um aplicativo, ou seja lá o que for, e drena a bateria inteira dele, né? Então, tem vários aspectos diferentes além do carregamento. Acho que esse que é o primeiro recado, certo? Eu vou tentar focar aqui um pouco sobre como funciona aqui execução, interação e animação, essas coisas juntas, principalmente em como que o browser faz para renderizar coisas na tela e por que se você não souber direito como ele faz isso, você pode cair em diversos gargalos possíveis, diversos problemas no seu código que vão dar a sensação de que a sua página não está respondendo, que a sua página está lenta. Não o carregamento, mas o uso da página, certo? É o scroll, é o clique, é a animação, são coisas que não estão acontecendo como deveriam. Perfeito? Então são esses três caras aí que eu quero focar. E aí, pensando um pouco melhor sobre esse assunto, tem dois aspectos que causam problema com esses três tipos de performance aqui que eu estou focando. E as duas coisas que eu vou falar durante essa palestra. Então não se preocupe se você boiar nesses palavrões que eu coloquei aí. Mas o assunto da palestra trata de duas coisas. Geralmente você tem problemas com execução, interação, animação, quando... Caso número 1, você tem a main thread ocupada. A gente já vai entender o que é main thread, o que significa ocupar a main thread, seja lá o que for, segura. E quando você tem muitas operações de layout de paint acontecendo no browser. Okay? A gente vai entender também o que significam operações de layout e o que significam operações de paint. Certo? Mas são esses dois gargalos que costumam dar problema com relação àquelas três coisas ali. E é o nosso assunto agora à tarde. Beleza? Até aqui tranquilo? Então vamos começar pelo começo. O que é main thread? Se for traduzir aí, main é principal, né? É a thread principal. Thread, a gente fala, sabe, vem de programação concorrente, né? Você tem uma linha de execução. Então, a ideia é que você tem um programa que ele executa uma coisa, né? Uma coisa por vez. Quando eu falo da main thread, o que eu quero dizer para você é o seguinte, isso aqui é um conceito bem importante dos browsers atuais. Quando a web surgiu, os primeiros browsers surgiram milhares de anos atrás, e o JavaScript depois e tal... não estava na moda essas coisas de máquina dual core, quad core, e, sabe, tudo cheio de core, paralelismo, sei lá o que. Tinha um processador só. Então, era muito natural para eles montar um ambiente, isso 25 anos atrás, sei lá, que usasse muito bem aquele único processador que a máquina tem. O que eu quero dizer com isso? Todas as coisas que você executa no seu browser, imagina o que o seu browser faz quando ele precisa mostrar uma página. O usuário digita o endereço, ele dá um enter, e aí eu preciso baixar aquele HTML, pegar aquele HTML, fazer um parsing daquele HTML, certo? Ler todas as tags do HTML, ver o que elas querem dizer. Se tiver CSS, provavelmente vai ter que baixar o CSS, fazer o parsing do CSS, juntar o CSS com o HTML para eu descobrir cada elemento, qual que é a regra visual que afeta ele, certo? Aí, uma vez que eu fiz isso, aí eu preciso pegar de alguma forma e desenhar na tela aqueles elementos que foram, né, o browser, né, que foram feitos lá com aquele HTML e aquele CSS. Além de tudo isso, eu posso ter código JavaScript sendo executado. Então, eu escrevi código JavaScript que roda alguma coisa. Ou o cara clica num botão e esse botão dispara um on-click, dispara um evento de JavaScript, que esse JavaScript precisa ser rodado. Tudo isso era executado
em uma única thread, em um único processador, nessa sua máquina simples de milhões de anos atrás, certo? Qual que é o problema disso? Isso é o que a gente chama de main thread, né? O navegador ele tem a thread principal, que é responsável por parsear HTML, parsear CSS, executar JavaScript, calcular o layout da página. O que significa calcular o layout da página? Quando você coloca lá, por exemplo, o widget 50% num elemento, alguma hora ele precisa calcular quanto é esse 50%, certo? Ele precisa ler o tamanho, fazer o cálculo, descobrir quantos pixels são e desenhar. Esse processo de traduzir o que você escreveu no CSS para as posições de cada elemento na tela é o que a gente chama de layout, ok? E tudo isso é feito nessa tal dessa main thread. Uma única thread executa todos esses passos e até mais um pouco, ok? De coisas. Quem manja aí de programação concorrente sabe que isso aí é um grande de um gargalo, né? Você tem uma máquina, você comprou lá hoje um celularzinho meia boca que você compra já vem com 8 cores, não é? É tudo octa-core, sei lá o quê. Você tem 8 cores na sua máquina. Serve para alguma coisa quando você vai navegar na web? Pouca coisa. Por quê? Porque ele é single thread, ok? Ele usa uma única thread. Foi muito otimizado ao longo dos anos, mas o fato é, eu tenho muito trabalho para ser feito em uma única thread, certo? E aí o grande problema é, se essa minha thread já está ocupada, imagina que eu estou rodando um código JavaScript, que eu preciso. Minha thread está ocupada. Aí eu preciso fazer alguma outra coisa que também usa a main thread. Por exemplo, eu preciso fazer uma modificação no layout. Preciso mudar um elemento de lugar e o meu JavaScript está rodando. Consigo fazer isso ao mesmo tempo? Não consigo porque ele não é multithread. Enquanto a thread não terminar de executar o JavaScript, eu não consigo fazer, por exemplo, essa operação de layout. Ou o contrário, se a minha thread está muito ocupada fazendo parsing de HTML, eu não consigo executar o JavaScript. Ou se ela está muito ocupada fazendo outra coisa, o ponto é, você tem 1000 tarefas para fazer, uma única thread é capaz de fazer isso, e isso é um gargalo, e é isso que dá muito problema. Você fala, Sérgio, mas eu quero entender isso na prática, isso é assim mesmo? Então eu fiz um demo, tá bom? Eu fiz um demo, peguei um GIF do Sonic, isso aí vai ser um videozinho, já vou dar play. Eu fiz o seguinte, fiz uma página extremamente imbecil. Ó. Ela tem 2 tags HTML, ela tem uma imagem com um GIF, você vê que ele é animado, o Sonic fica tipo correndo, tá bom? E tem um checkbox. E esse é um checkbox nativo lá, input, type, checkbox, manja? Ele não faz absolutamente nada. Tem 0 JavaScript, 0 CSS, a única coisa que tem aqui é para deixar o fundo azul, ok? Mais nada. Então imagina, uma página que só tem isso daí, a coisa mais simples do mundo. E aí eu abri no meu navegador e eu abri com o console aqui do lado do navegador, manja? O console do navegador serve para eu digitar comandos de JavaScript, certo? Então, qual que vai ser a ideia? Eu quero mostrar para você o que acontece enquanto eu rodo o JavaScript aqui do lado e enquanto eu rodo a minha página aqui, certo? Eu fiz aqui no console só para ficar mais visual, para você conseguir enxergar. Mas, claro, se o JavaScript tivesse embutido numa tag script, o efeito ia ser o mesmo, ok? O ponto é que eu quero mostrar para você o que acontece quando eu rodo isso daí. Quer ver? Ó? Dá uma olhada. Ó. Primeiro é o seguinte, ó. Entendeu qual que é o GIF aqui? Ó? O cara fica correndo infinitamente. Tem um checkbox ali que eu clico, tranquilo. Ó. Clico, desmarco, clico de novo, desmarco. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu fiz uma função que chama faz algo. Não interessa o que ela faz. Imagina que ela faz alguma coisa. Rodei uma, rodei 2. Agora eu vou rodar 100 vezes. Olha para o GIF. Você reparou o que aconteceu? Ó, 100 vezes de novo. Olha para o GIF. Vou abusar agora aqui. Ó. Vou colocar 500 vezes. E eu vou tentar clicar no botão aqui. Ó. Eu cliquei. Você reparou o que está acontecendo? É sutil aqui o negócio, né? Mas, ó, eu mando ele rodar ali e ele só registra o clique a hora que termina a execução. Faz sentido? O que você está vendo agora, ao vivo e a cores? A main thread competindo para executar mais de uma coisa ao mesmo tempo. No caso aqui, são 3 coisas que eles estão competindo. O meu código JavaScript, que a hora que eu jogo ele aqui num loop, ele começa a ficar meio pesado, certo? E a animação do GIF, que ele tem que rodar quadro a quadro, a animaçãozinha do carinha rodando, e interação do usuário. E repara, essa interação do usuário não é nem código JavaScript, tá bom? Eu juro para você, esse checkbox aqui ele não faz nada. É um componente nativo do navegador, a única coisa que ele faz é marcar e desmarcar, só isso. E mesmo assim, eu não consigo fazer ele clicar. Você entendeu o que estava acontecendo? Então, enquanto a animação está rodando, ok, ali. A hora que eu rodo o JavaScript ele toma a main thread, ele toma a prioridade da main thread. O JavaScript ele bloqueia a main thread. Então, enquanto o JavaScript está lá queimando minha CPU, isso aí pode demorar muito tempo ou pouco tempo,
mas nada que exija a main thread consegue executar. Então, minha animação trava, os meus cliques, isso aqui não é só clique, tá? Qualquer coisa. Se eu fosse tentar dar scroll, de repente, a página não vai dar scroll, ok? Se eu fosse tentar abrir um menu, a página não vai abrir um menu. Se eu fosse tentar navegar num link para outra página, ela não vai conseguir navegar para aquele link. Ela não processa o input do usuário enquanto a main thread não estiver liberada, certo? Meio desesperador, né? Que eu consigo, tipo, quase que derrubar o browser com 3 linhas de JavaScript e 2 de HTML. Basicamente é isso que essa página faz. Mas você passa por isso todo santo dia. É que talvez o que aconteça é que as suas funções não executem durante i igual a 0 até i menor que 500. Então você acaba não percebendo isso. Se o seu JavaScript ele executa relativamente rápido, ele dá uma travada, só que essa travada é tão rápida que você acaba não percebendo. Faz sentido isso? Certo? Mas tem uma frase muito bacana que eu ouvi uma vez na Brasil JS, que o palestrante falou o seguinte, ele falou, gente, o que você tem que pensar com esse exemplo é o seguinte, que toda a linha de JavaScript que você escreveu na sua vida travou o seu browser por algum momento. Isso muda a perspectiva, né? Você já começa a pensar muito mais sobre o que você vai escrever no seu JavaScript, porque qualquer coisa que você escreveu, tudo bem, o meu código aqui ele pode ser um pouco mais demorado do que o que você escreve geralmente. Mas se você escrevesse uma linhazinha só, ela travou. Nem que fosse por alguns nanosegundos, mas por alguns nanosegundos o seu browser estava irresponsivo. Ou seja, se o usuário clicasse, ele não ia ter clique, a animação travou e assim por diante, certo? Já dá um primeiro ar aí para a gente pensar melhor como que essas coisas funcionam, né? E aí tem, no submundo aí da web, tem esse número mágico que fala o seguinte, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas só um parênteses, né? Que diz que quando o usuário ele faz algum evento na minha página, e não só na minha página, tá? Em qualquer sistema eletrônico, sei lá, o usuário vai usar um aplicativo mesmo, qualquer coisa que eu faça um input, então eu vou lá e enfio o dedo na tela, certo? Existe uma expectativa do usuário que ele obtenha uma resposta em menos de 100 milissegundos. É isso que eu quero dizer com esse slide. A resposta para o usuário em menos de 100 milissegundos. Por quê? Muito provavelmente você já caiu no problema do double submit, né? Você já manja desse? Qual que é? O cara preenche o formulário, clica em enviar uma vez. Aí você fala, putz, acho que não foi. Deixa eu clicar de novo, né? Manja? É o famoso double submit. Você envia 2 vezes o formulário, por quê? Porque aquele formulário não te respondeu rápido o suficiente. Dizem que isso aqui é até um limite meio neurológico. O nosso cérebro ele espera que, se eu faço alguma coisa, em 100 milissegundos eu obtenho uma resposta daquilo. Se aquela resposta não chega, eu acho que alguma coisa deu errado. Então, para ter uma boa experiência do usuário, fala-se aí no submundo da web que o ideal era que nenhum clique, nada do usuário, demorasse mais do que 100 milissegundos para processar, ok? Pelo menos para dar alguma resposta para o cara. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aquele exemplo do Sonic anterior jogou tudo isso aí por água abaixo, né? Certo? Enquanto eu rodava meu JavaScript, ele podia demorar segundos rodando, eu ia ver nada de resposta para o usuário, ia demorar segundos para o cara ter uma resposta. Ou seja, eu quebrei essa métrica mágica aí, né? Certo? Então, esse é o primeiro problema, né? A main thread ocupada dá uma experiência ruim para o usuário, porque o usuário espera outra coisa da sua aplicação. Ele espera um tipo de responsividade que você não está entregando, ok? E o core do problema tenho muitas coisas competindo pela main thread. Ah, Sérgio, qual que é a solução, então? A main thread é o que tem aí, não tem o que fazer. O browser é feito através da main thread, não tem jeito. Quem manja aí de programação concorrente, um parênteses, por exemplo, você percebe que a própria linguagem JavaScript nem tem comandos na linguagem para fazer controle de multithreading. Ela não é uma linguagem que foi pensada para o ambiente multithreading. Então, você não tem coisas como lock, como lançar threads, como se alguém programa em C, Java, qualquer outra linguagem. O JavaScript ele realmente foi pensado para um ambiente single thread. Então, dada essa limitação dos navegadores, o que eu tenho que fazer? Bom, são 2 soluções. A gente vai discutir as 2 a fundo, ok? A primeira solução é a seguinte. Se o seu problema é que a main thread ficou ocupada durante muito tempo, e aí, nesse muito tempo, nada mais pode executar, uma primeira solução que eu vou mostrar para você na prática ao invés de você deixar a main thread ocupada durante muito tempo, tente quebrar em blocos menores. Qual que é a lógica por trás disso? Se eu bloquear de pouquinho em pouquinho, ao invés de bloquear um montão, igual aquele meu Ford 500, se eu bloquear de pouquinho em pouquinho, no meio ele vai ter chance de executar outras coisas, ok?
e aí a sensação é de que o negócio vai ficar melhor. A gente vai ver isso na prática. E a outra solução, é claro, se a main thread é o gargalo, não usa a main thread, né? A gente vai ver direito também como é que isso aí funciona, porque não é tão trivial assim na web. Como eu falei, a web não é um ambiente multithread, então não é só você falar, dispara outra thread, não é tão simples assim. Mas vamos focar primeiro nesse aqui, quebrar em blocos menores. O que significa isso? Bom, então o que eu fiz aqui? Eu fiz um mesmo demo de novo, tem lá o Sonic com o mesmo checkbox, só que aí na hora de rodar aquele Ford 500, ao invés de eu rodar ele 500 de uma vez só, eu vou tentar quebrar ele em pequenos bloquinhos, ok? E só para você entender, eu vou usar uma das funções mais antigas do universo, que se você programou JavaScript um pouquinho além do Hello World, você já viu ela na sua vida desde 1990 e sei lá quanto. Qual é essa famosa set timeout? Para que serve o set timeout? Você passa um pedaço de código e ela executa aquele pedaço de código no futuro, certo? Em algum pedacinho, algum tempo que você manda ele executar mais para frente, certo? Eu posso usar o set timeout, por exemplo, para quebrar aquelas minhas 500 execuções em 500 pedacinhos de set timeout que vão sendo executados no futuro. E ele vai executa um, aí no futuro executa outro, mais futuro executa outro. É claro, com algum tempo razoável para não ficar muito demorada essa execução. Mas quer ver? O código é menos importante, o importante é você entender a solução. Dá uma olhada. O mesmo caso aqui, agora eu vou colocar o código. O código, a grande diferença é que ele faz de 1 a 1000 agora, piorou, só que com o set timeout. Então ele executa uma vez e roda o set timeout. Olha só o que acontece. Ele está executando. Repara a minha animação? Repara o meu clique? Enquanto ele está executando, o clique funciona, a animação funciona. Faz um pouco de sentido isso para você? O que eu estou evitando? Eu estou evitando que um blocão de 1000 execuções de uma única vez trave a main thread durante vários segundos. Então eu quebro em vários pequenos bloquinhos que travam a main thread por pequenos pedaços de tempo. E a lógica por trás disso é que se eu travo a main thread por pequenos pedaços de tempo, nesse intervalo, entre um bloquinho e outro, eu consigo rodar, por exemplo, a animação, por exemplo, os cliques do usuário e, por exemplo, qualquer outra coisa, certo? Então a primeira coisa interessante é evita blocões de código, blocões de tarefas que travem a main thread durante muito tempo. Já a gente vai ver como identificar esse gargalo, tá? Porque aqui no Sonic fica fácil, né? Você fala, mas e na minha página que tem 1 bilhão de coisas e JavaScripts e coisas do gênero, como é que eu sei que eu estou passando por isso? Eu vou te mostrar já. Mas entendeu a lógica? Tá bom? Uma outra coisa que você vai perceber desse exemplo é que, se você notar bem, ele demora muito mais para executar do que o exemplo anterior. Tudo bem que eu coloquei 1000, né? Mas mesmo assim. Por que ele demora mais? Repara, o tempo final de execução do código é maior do que o tempo anterior. E faz sentido isso, certo? Porque você reparou o detalhe aqui, lá no cantinho? Eu estou agendando cada bloquinho para ser executado daqui 10 milissegundos. Então ele espera 10 milissegundos, executa o próximo. Espera 10 milissegundos, executa o próximo. Por quê? Essa espera, para mim, é para dar tempo de rodar as outras tarefas. Mas, ao mesmo tempo, significa que, se eu somar essas esperas todas, o tempo para executar a última linha de código ali vai ser maior. Por que eu estou falando isso? Você não vai usar essa solução, por exemplo, se você tiver urgência na execução daquele JavaScript. Seu JavaScript é urgente, ele precisa executar agora com prioridade máxima. Se ele for um JavaScript urgente, que precisa executar com prioridade máxima, e dica, raríssimas vezes isso acontece. Na prática, você pode dar um pouquinho mais de tempo para ele. Mas se ele for nesse modelo, aí você não vai poder usar essa solução. Aí é melhor travar a main thread mesmo e rodar logo de uma vez para se livrar dele, certo? Mas em geral não. Em geral o que a gente quer é priorizar a experiência do usuário e não priorizar o tempo de execução do nosso código. Você quer priorizar que ele continue interagindo com a página como se nada tivesse acontecendo, certo? Aí você pode falar assim para mim, Sérgio, mas isso aí só funcionou porque você deu 10 milissegundos de tempo, né? Não, quer ver? Vou mostrar exatamente o mesmo exemplo. E agora o set timeout com 0. Você já fez isso alguma vez? O que significa um set timeout com 0? Significa eu estou agendando aquele pedaço de código para rodar no futuro, é sempre no futuro, mas assim que der, sem espera nenhuma. A ideia é, olha, roda para mim no futuro, mas o futuro, se der, o futuro é agora, entende? Só que qual que é a questão? Mesmo você agendando com set timeout 0, a main thread fica mais livre do que naquele blocão direto lá. Por quê? Ele é sempre no futuro, ele sempre vai para o fim da fila de execução. Então ele dá chance para outras coisas executarem. Quer ver? Na prática, para você não acreditar em mim, para você ver. Olha só. Mesmo código, vou dar um Enter ali. Olha eu clicando.
Você repara que, às vezes, ele fica um pouquinho mais lento. Esse aqui tem um problema que, assim, deixa eu já dar um disclaimer da palestra, que, assim, eu gravei um GIF nessa palestra, tá? Quem manja aí de design sabe que o GIF é a pior coisa do mundo para eu gravar essas coisas. A experiência de verdade, você usando essa página, é melhor do que a que eu estou mostrando aqui, para você ter noção. Porque o GIF ele é mais lento. Eu estou gravando um GIF de outro GIF, sabe? Tipo, é o caos total. Mas é que era só para simplificar a palestra, certo? E, além disso, durante aqui a execução, eu estou com o console aberto e tal, e isso também deixa o browser um pouco mais lento, enfim. Não é tão grave assim. Mas o que eu queria que você percebesse é que eu clico, ele executa. A animação continua rodando. Às vezes dá uma travadinha, dependendo e tal, mas continua rodando, mesmo com set timeout 0. Por que isso? Porque com set timeout 0, ele ainda assim dá a chance das coisas executarem lá no meio. Faz sentido para vocês isso? Sim? Gente, parece que a gente tem 2 horas para ficar falando, né? Se eu ficar falando 2 horas com vocês aí no escurinho, vocês vão dormir. Então, se vocês tiverem dúvida no meio, tipo, grita, tá? Pode falar, não tem problema não. A gente tem poucas pessoas, dá para todo mundo fazer uma pergunta e não sobra tempo. Ou não, né? Não sei. Até aqui tranquilo? Tá dando para entender a linha do raciocínio? Sim? Legal. Aí você fala, set timeout, ok, mas e aí, o que dá para fazer então? A ideia, na verdade, não é o set timeout, a ideia é como você fatia um blocão de código em pequenos bloquinhos para dar chance da main thread executar coisas lá no meio, ok? E o set timeout não é a única forma de fazer isso. Eu coloquei aqui, então, uma lista de coisas que te permitem fazer bloquinhos de código agendado para executar no futuro. E esses bloquinhos de código, dependendo da situação, você vai usar set timeout, vai usar outra coisa e tal. Set timeout é o que todo mundo conhece, né? Ou pelo menos quase todo mundo, certo? Tem mais alguns, ó, quer ver? Tem um cara aqui, ó. Alguém já ouviu falar desse fulano? Set mediate? Ninguém? Esse cara aqui, ele é um primo do set timeout. Quem inventou ele foi a Microsoft. Você tem suporte no Edge, mas, sei lá, infelizmente os outros browsers não gostaram muito. Mas ele é bem legal, ele é bem bacana. Sabe o que ele faz? Ele é tipo um set timeout 0. Okay? A ideia é agenda, mas agenda imediatamente. É do tipo agenda como sendo a próxima coisa. E ele é mais rápido, inclusive, que o próprio set timeout 0. Porque se você olhar a especificação dos navegadores e tal, você vai notar que mesmo quando você passa 0 para o set timeout, o navegador dá uma roubada e ele assume que é tipo 2 ou 4, assim. Que ele fala assim, meu 0 é sacanagem, né? Então tem um if ali dentro, assim, no Firefox, sei lá, que é if 0 bota 2, entendeu? É 2, 4, aí depende do browser. Esse cara ele já fala, executa imediatamente mesmo. Só que imediatamente no futuro. Isso é importante de entender. Quando a gente fala de multithread, esse é um conceito complicado. O que é o imediatamente agora e o que é imediatamente no futuro? Quando eu falo imediatamente no futuro, eu estou dizendo, entra numa fila de execução de coisas e você vai rodar assim que der. Mas se tiver outra coisa rodando, essa outra coisa roda primeiro. É isso que faz com que a gente tenha aquela sensação de que as coisas estão rodando ao mesmo tempo, tipo a animação, o JavaScript, tudo ao mesmo tempo. Então esse cara foi inventar. Eu estou contando a historinha dele, mas na prática, como só funciona no Edge, né? Não sei se tão útil assim, né? Apesar de ter polyfill para ele, tá bom? Depois você dá uma googlada, tem umas polyfills bem legais para o set mediate, que mesmo assim é mais rápido que o set timeout 0. Tem um outro cara, você já ouviu falar desse aqui? Esse aqui é um pouquinho mais famoso. Já ouviu falar? Alguém não? Request Animation Frame, tenho 2 mãos aqui. 3 mãos, 4 mãos. Aí, até esse é um pouquinho mais famoso. O Request Animation Frame, de onde que ele vem? Animações. Ele é a mesma ideia, você passa para ele uma função e ele executa essa função no futuro. Mas que futuro é esse? A ideia é que ele tenta sincronizar a execução dessa função com os pentes da tela que ele vai dando, com a animação mesmo, com os frames, né? A gente chama de frame. Sabe como é que funciona a animação, né? Tipo, você aprendeu quando você tinha 5 anos a fazer animação. Você pega um bloquinho de papel, desenha um hominho com a perninha um pouquinho de lado em cada folha e passa rapidinho, sabe? A animação, na verdade, é uma ilusão de ótica. O que você tem são várias frames estáticas que você passa muito rápido e dá a sensação de que você está animando. Faz sentido? Na web é a mesma coisa. Então, frame significa cada uma daquelas folhas do caderninho que você passa rapidinho quando você era moleque para fazer a animaçãozinha. Manja? Certo? Então, o que ele está falando para mim é o seguinte, eu quero que essa função seja executada no próximo frame. Então, ele meio que sincroniza a execução daquela função JavaScript com a taxa que você passa as folhinhas no caderno. Que num computador moderno, em geral, é 60 quadros por segundo. Né? Quem é gamer aí manja, esse número é
É o santo graal, né? Você sabe que você está com a última GPU em um game moderno, você não precisa comprar nada novo, quando está tudo rodando a 60 quadros por segundo. 60 quadros por segundo é a taxa de atualização da maior parte dos monitores modernos. Então, a maior parte dos monitores que a gente tem comerciais rodam a 60 quadros por segundo. E aí, para você ter a melhor animação possível, você quer rodar 60 quadros em 1 segundo. Isso significa que, se você dividir um número pelo outro, né, 1 segundo dividido por 60 quadros, significa que cada quadro executa em 16 milissegundos. Faz sentido isso? Então, a cada 16 milissegundos, ele executa um quadro novo. É isso. Por que eu estou falando essas contas todas para você? Porque é quase como, fazer bem um arredondamento mental, tá bom? É quase como o Request Animation Frame fosse um set timeout 16. Faz sentido isso? Ele sincroniza a execução da função com a taxa de frames que você está executando na sua máquina, ok? Legal? Só que sem você precisar se preocupar com essas coisas, com essas contas, esse tipo de detalhe. A ideia é um pouco mais interessante que isso, tá bom? Ele realmente tenta fazer junto com a animação de cada frame, para que o frame seja animado no tempo correto e tal. Mas é mais ou menos essa a ideia. O ponto é, se você passar alguma coisa por Request Animation Frame, ele vai executar no futuro. Isso é legal, certo? Tudo isso aqui é para você agendar coisas no futuro. Tem mais um outro. Esse aqui é bacana também. Esse aqui é novo. Alguém já ouviu falar desse? Request Idle Callback. Esse é legal. O outro foi a Microsoft que inventou, né? Esse aí foi o Google. Então funciona no Chrome. Hoje é um pouco melhor, porque o Chrome tem tipo 70% do mercado, né? O Edge tem... ou pelo menos para o benefício nosso, do usuário, não, é legal. Esse cara aqui de baixo, ele tem um pouquinho mais de apelo. Para você ter ideia, acho que o Firefox já estava implementando ou já terminou de implementar, alguma coisa assim. O Chrome tem a vantagem que se o Chrome implementa, significa que você tem no Android também, tem no Opera também e vários outros browsers. O Firefox implementando, então aí você perde aí os outros dois. Aí você fala, Sérgio, mas espera aí, todas essas soluções que não funcionam globalmente, eu não posso usar? Não, pode. O que você pode fazer? Se o browser não tiver suporte a isso, você usa o bom e velho set timeout, que funciona desde o IE4, certo? Então é muito fácil de você fazer um fallback. É muito fácil de, se você estiver num browser com suporte a um negócio desse bacana, você usa, senão você usa o outro, né? Aí você fala, mas para que serve isso daí? Você sabe de onde vem esse nome? O que quer dizer idle? Alguém sabe? Português aí, se fosse traduzir? Idle, sei lá como é que fala isso. Parado, ocioso, né? É um tempo que não serve para muita coisa, né? Quase tipo isso, né? E olha o nome dele, olha que bacana. Eu estou passando um callback, ou seja, chame essa função para mim. Quando? Quando tiver tempo ocioso. Cara, isso é genial. Você lembra que eu falei para você que o grande problema da main thread era que a main thread ficava executando um monte de coisas diferentes, e aí você resolve, você tem uma ideia genial, tem que executar mais uma, aí a main thread está ocupada. Aí você enfia essa sua mais uma lá, essa mais uma só atrapalha, porque o negócio que já estava ocupado fica mais ocupado ainda, né? Só atrapalha. Eventualmente você vai ter algum código seu que você quer executar, mas que ele não tem prioridade tão alta assim. E se você soubesse o momento que a main thread está livre, você falaria, olha, eu posso espera a main thread fazer as coisas dela, quando a main thread estiver livre, aí eu faço isso daqui que eu preciso, certo? O problema ocioso é a main thread livre, é isso. Então ele parou de fazer layout, ele parou de fazer HTML, ele parou de fazer CSS, ele já terminou de fazer aquela coisa toda, não tem nada acontecendo, aí é isso que esse callback faz para você. Esse callback ele vira para você e fala assim, olha, é o browser te avisando. Fala, Sérgio, você não estava esperando um momentinho aqui? Estou te falando, agora tem um momentinho. A hora que ele chama essa sua função, ele está te dizendo que aquele código, como é que se fala? Aquela main thread está livre, você pode executar alguma coisa, certo? Eu vou mostrar um demo disso daqui que eu acho bem legal. Esse aqui eu fiz um pouquinho diferente. É o mesmo Sonic com o mesmo clique, só que aí eu fiz um botão a mais aqui embaixo que ele faz um negócio pesado. Não interessa o quê, mas imagina, é um processamento X, certo? Só que ele é bem importante, ou seja, a hora que eu for rodar isso daí, ele tem que ter prioridade máxima na main thread, certo? Isso aqui é um botão. A hora que eu clicar, você vai ver ele consumindo aí mais coisas. Em paralelo a tudo isso, eu vou tentar aqui no console rodar um código com prioridade mais baixa. Mas como ele tem prioridade mais baixa, eu vou usar esse truque do Request Idle Callback para falar para ele o seguinte, olha, só roda quando estiver livre. Você vai entender no demo, quer ver? Olha só, então tá lá, tudo rodando, bonitinho, de novo.
Vou usar o Request Idle Callback. Ele é muito parecido com o Set Timeout, só se agendar. Ele tem até um negócio mais bacana. Ó. Ele te fala, inclusive, quanto tempo restante eu tenho idle. Então é que eu estou falando que eu só vou rodar se tiver mais de 30. Aí ele está rodando ali, ó, porque está idle, tá vendo? Aí, de repente, eu faço um negócio pesado. Ó, cliquei. Olha, nota aqui o que acontece. Ó. Toda vez que eu clico em alguma coisa, você repara que ele começa a parar de executar o Request Idle Callback? Olha lá. Ele dá uma travadinha no número, no contador. Toda vez que eu faço alguma coisa, ou eu clico aqui, ou eu clico aqui. Toda vez que eu faço alguma coisa mais importante do que esse negócio aqui, que é idle, o idle fala, não, peraí, agora não tem tempo livre, então espera um pouquinho mais. Deu para visualizar mais ou menos a ideia? Se você for contar o tempo que demora para executar isso daqui, então, puta, aí demora um monte, né? Por isso que você não vai usar isso, de novo, para alguma coisa que seja extremamente importante. O objetivo disso é que você tenha agora ferramentas para montar a sua página, montar o seu site de forma a priorizar o que são códigos importantes, o que não são. Os que não são, ou são secundários, você joga para um idle callback. Os que são, aí você tenta executar na main thread. E assim por diante. A ideia é que você pode ir usando diferentes formas de agendamento para, no fim, a história inteira é liberar a main thread. Quanto mais livre a sua main thread tiver, melhor vai ser para o usuário, mais responsivo vai ser para o usuário. Inclusive, sabe aquele número mágico que eu falei para você, que o usuário ele tem meio que preso na cabeça dele, que quando ele clica em alguma coisa, ele quer que o negócio responda em 100 milissegundos, certo? Tem esse número mágico. O único jeito de você garantir para o usuário que, quando ele clicar em qualquer coisa, no máximo em 100 milissegundos, você vai responder, é que você jamais execute um código que demore mais de 100 milissegundos. Faz sentido isso? Porque se você tiver um código que demora 1 segundo, talvez ele clique ali no meio, e aí vai demorar mais de 100. Então, o único jeito de você garantir que a sua aplicação é 100% responsiva ali para o clique do usuário, ou seja, em qualquer momento que ele clicar, eu vou responder em até 100, significa que nenhum desses bloquinhos que eu estou executando pode ter mais do que 100. Inclusive, aí na praça, o pessoal fala que o tempo ideal seria 50. Por quê? Além de você demorar no máximo 50, você também tem o espaço para processar o input do usuário. Né? Não adianta nada você quebrar de 100 em 100, aí o input chega, demora mais 100 para processar o input, aí não resolveu, certo? Então, quebrar em bloquinhos de 50 costuma ser uma ideia interessante aí, certo? O que é bem difícil de fazer na prática, né? Porque depende da CPU do cara, depende de um monte de coisa. Mas a ideia é a gente tentar cada vez mais se aproximar desse ideal. Nem que, eu não estou falando para você que todo mundo faz. Agora que você vai sair daqui, você vai fazer as páginas 100% ótimas. Não dá, é claro, o mundo real é um pouquinho mais caótico do que isso. Mas o ponto é, sabendo as ferramentas, você vai conseguindo diminuindo os seus problemas, os seus gargalos, até, quem sabe, um dia você não faz a página mais rápida do mundo. Né? Certo? Então, tudo isso tem a ver com quebrar em blocos menores. Ok? Tranquilo até aqui? Questões aqui? Perguntas? Não? Certo? Então, eu quero quebrar em blocos menores. Aí tem a outra prática, que é a seguinte. Se o gargalo inteiro é a tal da main thread, eu tenho muita coisa para executar na tal da main thread, e se eu não usasse a main thread? E se eu usasse alguma outra coisa? Você fala, Sérgio, aí é fácil, né? Era só você fazer um browser multi-thread, multi-CPU, multi-coisa, que não existe, tá bom? Não existe. Talvez um dia exista. Talvez se a gente estiver assistindo a versão dessa palestra em 2021, a gente esteja falando de outras práticas de performance. Mas o ponto é, desde que o web é web, é assim. Então eu não botaria minhas esperanças tão rapidamente em alguma coisa um pouquinho melhor. Apesar de que as coisas estão melhorando bem, viu, recentemente. O Firefox, até um parênteses aqui, eu não sei quem acompanha o desenvolvimento do Firefox. O Firefox está fazendo um lançamento agora para o fim do ano, que eles vão revolucionar, prometem pelo menos, revolucionar toda a execução, o ambiente de execução do browser. Eles praticamente reescreveram o Firefox Quantum. Você já viu esse? Já ouviu falar desse cara? Você vai ouvir falar em poucas semanas, porque eles vão fazer um barulhão com isso. Já está em beta agora, você pode rodar. Eles estão lançando pequenos pedaços reescrevendo pequenas partes do Firefox aos poucos e reimplementando muitas das coisas que, sei lá, há 20 anos as pessoas fazem do mesmo jeito, os caras falaram, não, vamos fazer diferente. E prometem uma performance legal. Vamos ver ano que vem como é que vai ser. Mas mesmo assim, é um browser de um negócio que nem saiu ainda. Então, enquanto isso, a gente vê a palestra. Né? Então, a outra técnica é evitar usar a main thread, certo?
E aí tem algumas coisas interessantes que a gente pode fazer. Bom, quando a gente fala de web mesmo, JavaScript ali e tal, quando a gente pensa em multithread, entre aspas, a primeira palavra que deve vir à cabeça, se você não conhece ainda, ok, mas se você conhece, a primeira palavra que vem à cabeça é esse tal de web worker. Você já ouviu falar de web worker alguma vez? Web worker é o jeito de você fazer, entre aspas, multithread na web. É uma especificação JavaScript que entrou há um tempinho razoável, na época até do HTML5 lá, do Safari, iOS, sei lá o quê. Pra você ter ideia, isso aí tem suporte em todos os navegadores, então, não vou ter problemas. E ele me permite fazer quase que uma arquitetura multiprocesso na web. É como se fosse vários processos, quase um multithread. Ele não é um multithread porque você não tem comunicação de memória. Eu falei agora nerdices para quem manja de concorrência aí, sei lá. Então você não tem problemas de lock, de race conditions e tal. Parênteses fechados. Você nunca estudou concorrência, não interessa. Mas o ponto é, esse cara me permite fazer coisas paralelas na web, ok? Como que eu faço isso? Bom, o mesmo exemplo de novo, o mesmo Sonic de novo. Agora a minha solução vai ser diferente. Ao invés de eu pegar aquelas 500 execuções pesadas e quebrar em bloquinhos pequenos, eu vou pegar aquelas 500 execuções pesadas e vou jogar no que seria uma thread paralela, um web worker, ok? Nesse lugar mágico aí que consegue rodar coisas em paralelo com a main thread, certo? Para eu fazer isso, eu vou mostrar o código já já. O primeiro passo é o seguinte: o web worker ele tem que morar num arquivo JavaScript separado. Então eu vou precisar pegar aquele arquivo e jogar num JavaScript separado. Quer ver? Dá uma olhada. Eu vou lá te mostrar ele aqui na aba Sources. Tem um worker.js, onde eu coloquei aquele for. Botei até 3.000 para chutar o pau da barraca, tá bom? Aí o que eu faço? Lá na main thread o que eu faço é new worker e passo o nome do meu arquivo JavaScript. E eu mando ele rodar. Repara o que acontece. Esse cara está clicando, esse cara está animando e aquele cara está executando 3.000 coisas, tudo simultaneamente. Tudo que eu não consegui fazer antes, agora eu consigo. Por quê? Porque eu tirei o JavaScript da main thread e joguei nessa thread paralela. Joguei nesse processo paralelo. Joguei nisso, em jargões da web a gente fala, joguei nesse worker paralelo. Esse worker é responsável por executar código sem bloquear a main thread, porque ele roda em outra thread, em outra CPU, inclusive. Se eu tiver com um aparelho aí com mais de uma CPU, mais de um core, ele vai rodar na outra CPU. Então eu consigo ter alguma coisa aí de programação paralela na web. Por que eu falo que assim, isso aqui não é bem uma thread? Por que eu estou dando tantos asteriscos na hora de falar do web worker? Porque para eles implementarem esse web worker de maneira segura na web, eles tiveram que lançar com algumas limitações, ok? Também, de novo, para quem manja de programação concorrente, sabe que o grande problema de duas threads é quando você tem dados compartilhados. Então, você tem um espaço de memória que dois caras acessam ao mesmo tempo. E aí, como eles acessam ao mesmo tempo, isso aí pode dar problemas, pode dar o que a gente chama de race conditions. A ideia é quem chegar mais rápido ganha, e aí o outro cara fica quebrado, enfim, dá mil problemas. Aí tem coisas de lock, enfim, a ideia nem é falar de programação paralela aqui, mas em outras linguagens onde se trabalha com programação paralela, você tem um controle imenso em cima disso. JavaScript não tem. Então, como o JavaScript não tem, eles não podem deixar você compartilhar memória entre o seu código principal da main thread e o código do web worker, ok? Sérgio, não estou entendendo. O que significa? Significa, por exemplo, que dentro do web worker você não pode fazer nada que envolva o document. Document, que é basicamente quase tudo que você faz, né, no JavaScript. Né? Oi? Por exemplo, fazer um jQuery. Você não pode chamar um jQuery lá dentro. Você não pode fazer nada que manipule o DOM. É daí que vem o document, né? Por quê? Porque o DOM nada mais é do que uma estrutura de memória que representa as tags da página, certo? Se eu tenho duas threads mexendo na mesma estrutura de memória, é o que eu falei antes, você tem problema de threads. Então, para evitar isso, ele falou, não pode, acabou. Então, isso limita absurdamente o uso do web worker, porque você não pode fazer nada, você não pode tratar evento lá dentro. Ou um clique, você não pode pôr lá dentro, porque isso aí envolve o DOM. Eu não posso manipular coisas com jQuery, eu não posso fazer coisas que geralmente as aplicações web fazem. O web worker ele é muito útil para processamento de coisas que você quer deixar em paralelo e que não demandem o DOM. Então, funções pesadas, funções criptográficas, funções de lógica mesmo, que executem muitas coisas. Quem já ouviu falar dos mineradores de Bitcoin rodando web workers nas máquinas das pessoas? Está na moda isso, depois você Google essa semana. Agora o pessoal descobriu que o web worker é um bom jeito de você rodar algoritmos de mineração de criptomoedas
E aí você bota no seu site e você ganha uma grana por cada visitante que entra, né? E aí o pessoal tá puto aí, né? É o próximo bloqueador de anúncio, agora é bloqueador de Bitcoin, porque você entra num site e você começa a ver sua CPU lá no talo. Por quê? Porque o cara lançou um web worker ali. É mais fácil que você imagina fazer isso. Tem, inclusive, biblioteca já pronta. Em 3 linhas de código que você faz. Mas por quê? É um tipo de tarefa que minerar Bitcoin não envolve o DOM, não envolve o document, não envolve o jQuery. É só um processamento pesado. Então, o web worker é um forte candidato para isso, por exemplo. Certo? Então, apesar de ser uma solução, é uma solução que, assim, é legal, mas tem suas limitações, tá bom? Para quem quer saber mais detalhes, depois você pesquisa melhor, mas assim, o web worker ele se comunica com a main thread através de envio de eventos. Como se fosse evento mesmo, sabe? Add Event Listener, essas coisas todas que você está acostumado. E aí você manda um evento de um lado para o outro, aí você pode comunicar entre as duas threads. Mas nunca compartilhar a memória. Então você não pode compartilhar a memória entre esses dois caras. Com isso a gente consegue mais ou menos aí o que seria um multithread na web, certo? Como eu falei, não é bem multithread porque ele não é uma thread, mas é esse workerzinho. Então essa seria a outra solução, né? Certo? Cara, IE9 aí você forçou a amizade, eu não sei dizer. Eu acho, não sei o que eu acho. Alguém manja? O IE9 tem suporte ao web worker? Quem tem o Kenaiuse aí à mão? Se não tiver, o ponto é o seguinte, é muito fácil de você também fazer um fallback do web worker. Web worker significa rode um código numa thread paralela. Se não suportar, roda na main thread, entendeu? Então, na verdade, você faz um if ali. Se não tiver, roda na main thread. Vai ficar lento, mas vai funcionar, entende? Agora, o IE9 eu não sei dizer. Eu sei que os IEs mais recentes tem. IE11 com certeza tem. Talvez o 9, sei lá, é 11? 11 para frente aqui, já temos a informação. IE9 você está sacaneando, hein? 2017, cara, vai. Troca de emprego aí, velho, sacanagem. Eu já tive que dar manutenção em IE6 e não faz muito tempo. Pessoal, aí você fala assim, tá bom, entendi, acho que eu saquei a ideia. 2 estratégias, quebrar em bloquinhos, a outra estratégia, não usar a main thread. Bacana. Agora, como que isso acontece? Como é que eu descubro que eu tenho um gargalo com esse problema? Como é que eu estou lá na minha aplicação, aí eu falo, eu quero saber se a minha aplicação está passando por isso. A não ser o zoiômetro, né? Você olha ali e fala, opa, está travando. Porque às vezes não está travando assim tão ridiculamente. Às vezes ele trava de pouquinho, que às vezes é até pior, sabe? Travar de pouquinho é pior, porque a animação ela roda, sabe assim? Às vezes é melhor ela travar e ficar parada, que aí você sabe que travou, do que ela dar aquela micro travadinha que a sensação do usuário às vezes é até mais negativa. Então, o meu foco agora é o seguinte, agora que você entendeu as soluções, é te mostrar como que você identifica, debugando a sua web app, como que você identifica esses gargalos, ok? Como que eles aparecem no momento do debug para que você depois implemente a solução correta. Faz sentido? Para fazer isso, eu vou usar uma outra abinha aqui no Chrome, eu estou aqui com o Chrome, chamada abinha de performance. Você já usou essa abinha alguma vez na sua vida? Para quem nunca usou, a primeira vez que você vê ela é desesperadora. Porque você grava um negócio ali que ele te cospe uma quantidade de informações e cores e dados e que você fala, pelo amor de Deus, não sei por onde andar. Mas eu vou te mostrar rapidinho como é que você lê o output dessa aba, tá bom? Mas basicamente o que ela permite fazer é o seguinte, ela tem um botão de record, né, que você consegue gravar todos os eventos e todos os acontecimentos que o browser executa, todas as coisas que acontecem dentro do seu browser, interno do browser mesmo, durante um certo período de tempo. Então a ideia é, eu deixo a minha animação rodando, faço ela ter um problema e eu gravo tudo o que acontece nesse meio tempo, assim eu consigo observar com base nessas gravações, nesse log, certo? Qual que é o gargalo? É mais ou menos essa a ideia, certo? Vou mostrar aqui, ó. Dá uma olhada. Então, o mesmo exemplo aqui. O Sonic de novo, aqui, não sei o quê. Vou lá na aba Performance, aperto o botão de Record, aqui, Rec. Aí ele começa a gravar, tá bom? Aí eu vou abrir o console e vou rodar aquele primeiro código, o código que era lento e travava tudo, sabe? Aí a animação travou e o meu clique não respondeu. Fiz isso uma vez só. Dou um stop ali, espero um pouquinho, ele vai me carregar o que a gente chama de uma timeline. Nessa timeline, ele vai mostrar ao longo do tempo o que foi executado no navegador, tá bom? A primeira coisa que você vê aqui é a tal da main thread, ó, a main thread aqui, certo? O que é a main thread?
que ele executou aqui? Primeiro ele mostrou para mim que eu tenho 3.000 milissegundos, ou seja, 3 segundos de JavaScript rodando. Amarelo é JavaScript. Sempre que você vê um amarelão, é um JavaScriptzão rodando. E aí o que eu estou mostrando é que a minha main thread, durante esse tempo aqui, entre 6 e 10 segundos, ela gastou 3 segundos e meio rodando um amarelão gigante, JavaScript. Nesse meio tempo, eu tentei fazer um input, ou seja, eu cliquei no botão, mouse down. Cliquei no botão aqui na faixa dos 7. Ele só conseguiu executar o meu clique na faixa dos 9,5. Por que isso? O que significa a faixa do 9,5? Você consegue enxergar isso daqui? O meu clique ele foi recebido pelo navegador aqui, mas ele só foi processado quando o JavaScript gigante terminou de executar. Faz sentido isso ou não? Enquanto o meu JavaScript estava na main thread, ó a main thread aqui, ó, main, tá vendo? Isso aqui é o que a main thread está fazendo neste momento, JavaScript. Enquanto ele estava lá, o meu input não conseguiu executar. Ele teve que esperar, ó, bem aqui, ó, quando termina o amarelo, tá vendo que tem um traço? Termina o amarelo, aí ele consegue rodar o meu input. Ou seja, durante 3 segundos, a minha página estava, para todos os efeitos, irresponsiva. O usuário clicava e nada acontecia. Aí ele foi acumulando aquilo. Depois que terminou o JavaScript, ou seja, a main thread liberou, aí ele consegue processar os eventos para mim. Sim? Eu estou te ilustrando o exemplo que a gente já tinha visto antes, na verdade. Faz sentido? Certo? Primeira dica do dia aí para você identificar os seus gargalos. Sempre que você abrir a timeline e você encontrar um mega blocão de amarelo, sinal vermelho. É sinal de que você está bloqueando a main thread. É visual, é fácil. Você vai lá, grava a sua página, encontrou um blocão de amarelo durante 5 segundos, tenha ciência que durante aqueles 5 segundos a sua página não fez absolutamente mais nada a não ser executar aquele JavaScript. Então, o que você vai fazer? Evitar blocões de amarelo. Na prática é isso. Você vai fazer o debug, viu o blocão de amarelo, você vai usar alguma das estratégias que a gente viu antes. Sérgio, como é que são aquelas estratégias aqui, então? Olha só. Nesse próximo aqui, só para lembrar, esse aqui é o set timeout. Lembra aquele exemplo do set timeout, primeiro que eu dei? Quebrar em bloquinhos menores dá a chance de coisas executarem no meio. Lembra que eu falei isso? Como que a gente observa isso na aba de performance, na timeline? Olha só. De novo, mesmo exemplo, record aqui, rodando, vou rodar agora a versão set timeout daquele código, certo? Clico, rodando, sei lá o quê, vou dar um stop aqui, daqui a pouco, ou não, aí, daí, não sei. Vai carregar, e aí você vai ver aqui em cima, ó. Quer ver? Olha o amarelão ali, ó. Olha o amarelão. Fala, puxa, Sérgio, voltou o blocão de amarelo. Mas aí o que você vai ver? Ó? Vamos dar uma olhada ali. Ele continua demorando 3 segundos de JavaScript. Afinal, eu estou executando as mesmas 1000 operações. A diferença é que no meio eu tenho 4 segundos de idle, ou seja, 4 segundos de tempo livre. Vou dar um zoom ali para você enxergar isso. O que você percebe com o zoom? Que o que parecia ser um blocão gigante de amarelo, na verdade é um monte de bloquinhos de amarelo. E você repara que no meio, entre esses amarelos, aparecem uns verdinhos. O que é o verdinho? É a animação sendo executada. Quando eu rodo o meu interaction aqui, o meu input, ó, meus cliques, repara que o clique é executado quase que instantaneamente. Por quê? Porque ele encontra um espacinho aqui no meio para ele. Como eu quebrei o negócio em vários bloquinhos pequenos, eu dou chance de outras coisas entrarem aí no meio, certo? Consegue enxergar visualmente aquilo que a gente tinha executado antes? Bloquinhos menores permitem que a main thread tenha mais tempo livre. Por isso que lembra que a animação, ele perguntou assim, se eu tiver uma animação não vai ficar truncada? O primeiro ponto é assim, lembra que a animação, para todos os efeitos, ela já é truncada. Não existe animação. O que existe são vários frames sendo renderizados num ritmo constante. Então, o truque, na verdade, ela vai ficar truncada, você tem toda a razão. O truque, na verdade, é você truncar num ritmo de 60 quadros por segundo, entendeu? O truque é, se você conseguir desenhar cada quadro a cada 16 milissegundos, aí você tem uma animação, que para todos os efeitos é uma animação, mas, na verdade, é o que você falou. Na verdade, eu só desenhei um quadro, trunquei. Um quadro, trunquei. Só que, como isso foi tão rápido, a animação roda fluidamente, certo? Aliás, aqui em cima, ó, não sei se vocês conseguem enxergar aí, essa barrinha verde aqui em cima, essa primeira linha, aqui no canto ele fala, ó,
é um contador de FPS. O que é o FPS? Quantos quadros por segundo? É aqueles 60 quadros por segundo que eu quero. Quanto mais alta a barrinha, mais quadros por segundo eu tenho. Quanto mais baixa, menos quadros por segundo eu tenho. Tudo isso aqui, ó, quando ele está aqui no topo, é 60 quadros por segundo. Você repara que, assim, apesar de eu ter feito otimização, isso aqui é mundo real, é o que eu falei para vocês. No mundo real, as coisas não são tão perfeitas assim. No mundo real depende do hardware do cara, esse tipo de coisa. Então, às vezes, dá umas quedinhas, né? Pô, aqui ele rodou a 55 frames por segundo, aqui ele caiu um pouco mais, para 30, sei lá, durante um pequeno intervalo de tempo. Porque você tem que lembrar também que não é só o seu código que roda na Mainthread, tem código do browser, tem código do sistema operacional, tem código de um monte de coisas. Então, às vezes, você dá o azar de que mesmo você otimizando, alguma outra coisa na máquina ficou lenta e atrasou a sua renderização. Às vezes isso acontece. Mas o ponto é, na medida do possível, você está fazendo de tudo para rodar a 60 quadros por segundo. Eu não vou voltar ao anterior, mas não sei quem reparou, no anterior existia um vale aqui, gigante. Enquanto ele estava amarelo aqui embaixo, esse contador verde estava absolutamente zerado. Então ele vinha assim, 60, 60, 60, 60, zerou. 60, 60, 60, 60. Ou seja, durante a execução do amarelo, ele não conseguiu rodar nenhum único frame da minha animação. E aí a minha animação efetivamente trava, certo? Legal até aqui? Tranquilo? Último, só para você entender aqui como debugar essas coisas. Como é que fica o Web Worker? Lembra o Web Worker? O Web Worker é aquela ideia de você jogar numa thread paralela, num worker paralelo, num lugar que não ocupe a main thread, certo? Como que você enxerga isso visualmente? Então vamos lá, de novo. Mesmo exemplo, recorde ali, a diferença é que aqui eu vou lançar um worker. Todo mundo vendo? Lancei o worker, vou clicar, vou animar, vou fazer tudo aqui. Lembra que o GIF é ruim, tá? Ele não está travando, na verdade, é porque o GIF começa a carregar a máquina, isso. Aí eu dou um stop aqui, e o que você vai ver? Já uma diferença grandona com relação ao anterior, quer ver? Olha só. E... tcharam! Aí. Olha o amarelo ali. Como é que está o amarelo agora? Chanfradinho, né? Certo? Esse é o jeito que ele te mostra que a sua main thread não tem nada de amarelo. Olha a main thread aqui, ó. Aonde que o amarelo foi? Dedicated Worker Thread. Ele lançou uma thread separada. Nessa thread você tem 4 segundos de JavaScript. É um blocão amarelo gigante aqui. Mas, como ele é um blocão amarelo que está fora da main thread, isso não trava o meu FPS, isso não trava as minhas interações, meus inputs, isso não trava a minha animação, não trava nada. É o que a gente tinha visto antes, só que agora é para você identificar isso no seu navegador, certo? Faz sentido? Então, quando você usa o Web Worker, você consegue enxergar nitidamente que aquele negócio sai da main thread, a main thread fica quase toda livre, o que é legal, né, cara? Esse é o santo grau da performance, é a main thread branca. Porque a main thread branca significa que a qualquer momento que o cara fizer qualquer coisa, eu consigo responder instantaneamente, porque a main thread está livre. Na prática, você não vai conseguir main thread livre nunca, nem num site mega otimizado. É porque aqui eu não tenho um site, né? Eu tenho uma página tosca com 2 tags. Numa página de verdade, alguma coisa você vai fazer. O que você quer é maximizar o tempo livre da main thread. Obviamente não dá para chegar no zero, a não ser que você faça aquela página branca com texto azul lá e acabou, né? Só isso, pronto. Faz sentido isso? Sim? Quando eu estava fazendo essa palestra, eu estava umas semanas eu estava vendo para viajar e tal, e aí acabou que deu o azar de eu pegar alguém para Cristo. Mas eu falei, deixa eu mostrar isso num site de verdade. E aí, por acaso, nessa semana eu estava vendo o site do Airbnb, tá bom? Não quer dizer que, não sei, tem alguém do Airbnb aqui, vai gravar, né? Sacanagem. Não tem ninguém aqui, né? É bom que é estrangeiro, a gente pode falar mal, ninguém me bate ao vivo. Mas eu peguei o site do Airbnb porque é um site famoso, enfim, aí eu identifiquei alguns gargalos lá que eu queria mostrar para você. Como é que você vê esses problemas na prática, num site de verdade? E o Airbnb tem um problema grave que um problema, pelo menos desse ponto de vista de performance, né? Solução em outros pontos de vista, mas desse ponto de vista de performance tem um problema grave que ele é muito dependente de JavaScript. Em particular, ele é dessa moda agora nova que todo mundo só quer fazer as tais das single page applications, né? Então, aquela ideia de que você não mostra nenhuma vírgula na página enquanto você não executa o Angular, o React, o Vue.js, ou sei lá qual que é o framework da moda aí da semana.
Mas aquele cara, qual que é o problema dele? Ele é JavaScript, por ser JavaScript ele roda na main thread, por rodar na main thread ele trava todo o resto enquanto ele está rodando. E aí você tem que confiar muito de que o Facebook fez o React direito, que o Google fez o Angular direito. E não só essa confiança, né? Você tem que ter a sorte de que o seu usuário não está numa CPU mais limitada, de que uma série de coisas. E eu queria mostrar isso na prática. Aí eu fiz o seguinte, eu abri aqui o site do Airbnb, eu estava no celular, né? Então meu celular é pior que o meu MacBook, certo? E aí no celular fica mais lento do que no MacBook ainda, né? Então eu fui gravar, só que para gravar e para ser um pouquinho mais honesto, o que eu fiz foi... quer ver? Cadê? Não. Cadê eu? Marquei aqui a opção de screenshot, e aí eu fui aqui nas configurações e eu coloquei um CPU throttling. Isso aqui é bem legal. Eu consigo emular CPUs mais lentas. Então imagina que o meu celular ele é 2 vezes mais lento que o meu computador. Na verdade, ele deve ser até mais lento, né? Mas eu botei só 2 vezes. E aí eu mandei ele recarregar a página, ok? Só recarregar a página. Não fiz nada, nem interagi com a página, para você ter ideia, mas estou recarregando a página. Isso aqui no meu Wi-Fi, fibra ótica, em casa, no MacBook, tá? Imagina no mundão aí, por aí, certo? Mas o que eu quero, na verdade, não é ficar batendo no Airbnb. O que eu quero é te mostrar num site complexo como é que você encontra que você tem um problema. Assim. Vendo amarelo. De 0 segundos até mais ou menos uns 15 segundos, a página está completamente travada. Então não adianta nada eu desenhar, tá vendo? Em 5 segundos eu já desenho alguma coisa. Mas o que acontece se ele clicar em alguma coisa? Nada, porque o meu JavaScript está ocupando a main thread inteira. Eu vou passando o mouse aqui, ó, e ele vai me mostrando, por exemplo, que o frame demorou 4 segundos para rodar. Sabe aquele frame que é para rodar em 16 milissegundos? Demorou 4.000. O outro demorou 2.500. Ou seja, se eu tivesse alguma animação aqui, já era. O JavaScript demorou 1.6 segundos, o outro demorou 700 milissegundos, o outro demorou 2.8 segundos, e assim por diante. Então eu tenho 3 ou 4 blocões gigantes de JavaScript aqui, que bloqueiam tudo, né? Aí você vê, por exemplo, que ele pouco usa o worker. Aliás, eu tenho aqui nem tem. Esse aqui é um service worker, que é outra coisa, tá? Ele nem usa o web worker aqui. Ele também não quebra as coisas. Ele não faz nada daquelas práticas que a gente comentou antes. É uma crítica? Não. É eu tentar te mostrar como que você identifica isso, esse gargalo num site de verdade, certo? Você olha para esses blocões gigantes de amarelo, você sabe que você tem um problema. Não adianta nada eu desenhar. Então a página desenha em 5 segundos, mas ela está irresponsiva até pelo menos aqui, né? Ele tem umas quedinhas, né? Então talvez aqui no meio o cara dê sorte de ver alguma coisa, mas aí já entra num outro blocão de amarelo de novo, né? Certo? O ideal seria eu não ter esses blocões de vários segundos, com certeza, né? Ok? Outra coisa aqui que aparece nesse exemplo do Airbnb, eu gosto bastante dessa aba do Chrome também, que é a aba de Code Coverage. Você já viu isso? Cara, é meio recente no Chrome. Você abre ali, ó, cobertura de código. Ele mostra para você o seguinte: de todos os assets que foram baixados na página, todos os JavaScripts, os CSS, etc. e tal, quanto que foi usado? E aí ele te mostra um cenário desolador. Por exemplo, que eu peguei um JavaScript aqui, que ele tem 700 KB, e eu não usei nada. Tipo, unused, 99,5%. Porque ele tá, então, mas ele foi executado ali, ele foi executado na main thread. Então ele ocupou a minha main thread por algum momento, mas não serviu para muita coisa. O parsing dele, pelo menos, né? O outro cara aqui, mesmo que ele não seja o assíncrono, ó, 1 mega de JavaScript, o que eu já acho ultrajante, 1 mega de JavaScript. E ele deixou de usar 40% desse cara. O outro, 500k de JavaScript, ele deixou de usar 66. Ou seja, isso daqui, na verdade, não é para apontar o dedo para ele, né? Mas é para apontar o dedo um pouco para essas arquiteturas de Single Page Application. Single Page Application é muito fácil você escrever a aplicação inteira em JavaScript, carregar ela inteira na primeira visualização, e aí você sobrecarrega a main thread, sobrecarrega o download, sobrecarrega uma série de coisas, sendo que talvez aqui eu esteja executando o JavaScript que ele só vai ver lá na... Ó, tá vendo? É o search, por exemplo. Ó. Então isso aqui é o JavaScript do search, mas eu nem fiz search ainda, ele já baixou esse JavaScript. Então ele está baixando coisa demais, atrasando a experiência inicial do usuário, pensando, claro, na futura, né? Então no futuro eu não vou precisar baixar de novo. Mas o problema é que cada JavaScript que eu baixo ocupa a main thread. Ele precisa ser parseado, mesmo que ele não seja usado na tela atual. Certo? Tem alguém que desenvolve Single Page Application aqui?
Não, sem querer, né? Não é para falar mal, não é isso, eu prometo. React, Angular, Vue.js, Preact, quem mais que tem na moda? Backbone, Ember, algumas mãos, né? Você fala, Sérgio, tá bom, mas o que eu faço aí? Porque o problema todo é que o framework que fez isso, né? Tipo, e aí, como é que eu vou enfiar um set timeout no meio do React? Não rola, né? Então, algumas técnicas que você pode fazer. Tá? Isso aqui é um parêntese da palestra para quem trabalha com SPA. Então, eu quero melhorar a performance dessas páginas. Em particular, eu estou usando aqui uma métrica que a gente chama de TTI, Time to Interactive. Essa é uma métrica que aparece no Chrome hoje em dia, por exemplo. Quanto tempo a minha página fica interativa? Ou seja, quando que eu libero a main thread e o cara pode clicar e fazer alguma coisa. Enquanto a main thread está ocupada, a minha página não é interativa. Ela está lá, pode até estar lá, só que o usuário não pode fazer absolutamente nada. Não pode dar scroll, não pode clicar, não pode, ele só pode ler, certo? Então, quanto tempo demora para a minha página ficar interativa? E como fazer isso com Single Page Application? Quando você é refém do browser, né? do framework. Primeira coisa, server-side rendering. Vocês usam isso? Quem usa aí Angular, React, essas coisas. Ao invés de você renderizar a aplicação inteira no client-side, que é o padrãozinho, sei lá, rode o React, rode o Angular, rode o Vue.js, rode esses caras no back-end também com Node.js. E aí você devolve uma view renderizada já em HTML e você evita fazer muito trabalho no navegador, certo? Esse é o primeiro passo. Outro, é óbvio, né? Na hora que você tem um JavaScript de 1 mega e ele é só um das páginas, né? Você viu quantos megas tinha de JavaScript lá se você somasse, no caso do Airbnb? Tinha 1 milhão de megas. Você tem um problema grave aí. As pessoas estão exagerando na quantidade de dependências, na quantidade de código. Então, o recado é, escreva menos código, certo? JavaScript, todo o JavaScript que você escreveu travou o seu browser por algum momento. Ou seja, a partir de hoje, você pensa 2 vezes antes de importar uma lib nova só porque você quer usar uma funçãozinha daquela lib. Pensa 2 vezes, porque aquilo trava a renderização. Além de travar o download, além de todas as outras coisas de carregamento, né? Aí eu vou colocar aqui, gente, quem não trabalha com SPA, 1 minuto só desse parênteses, a gente já retoma o outro assunto, tá bom? Mas para quem trabalha com SPA, com esses frameworks, procura sobre code splitting, que qual que é a ideia? Ao invés de você baixar o JavaScript inteiro, da aplicação inteira, no primeiro request, você só baixa o JavaScript necessário, por exemplo, para home. Quando ele navegar para uma página intermediária, aí você baixa o JavaScript daquela página intermediária. Isso no mundo das Single Page Applications é chamado de Code Splitting. Significa você pegar aquele blocão de código que está num arquivo gigante de 1 mega e quebrar ele em vários arquivos menores que você baixa só sob demanda. Para quem é velhão da web aí, é o que a gente sempre fez na web, né? Você cria o JavaScript e baixa um por página no HTML. O SPA, ele reinventa as coisas que a gente já tinha antes, né? Então você tem que repensar isso daí. Mas você vai usar o Webpack, aquelas coisas todas. Outras coisas aqui, eu vou só colocar os nomes também para o pessoal pesquisar, tá? Não é o objetivo da palestra falar de SPA. Mas tree shaking, o que é tree shaking? Às vezes você importa um monte de bibliotecas para você utilizar, e nesse mundo SPA em particular é muito comum isso, né? Você está lá no React, todas as coisas estão a um importe de distância, aí você começa a importar um monte de dependências. E às vezes você até usa algum pedaço daquela dependência, mas na hora de fazer o build, ele coloca o framework inteiro lá dentro. Tree shaking literalmente, em português, é balançar árvore, né? O que significa balançar árvore? Significa assim, eu importo aquele monte de framework, mas antes de mandar para a produção, eu dou aquela balançada para ver. O que não tiver chamada, ele cai fora. É tipo isso, é como se você só manda para a produção aquilo que realmente eu estou utilizando. Então ele roda um analisador de código que vê se você não está importando coisas desnecessárias e dá essa liberada no bundle. Okay? Tudo isso o Webpack faz. Outras coisas aqui, por exemplo, a Head of Time Compiler, isso aqui é um negócio interessante. Às vezes você tem uma etapa de build que você pode fazer rodando na sua máquina antes de mandar as coisas para a produção. No Angular você tem isso, no React, quem manja de React, por exemplo, sabe? É tipo aquele JSX. O JSX ele compila os templates na sua máquina e não em produção. Isso significa que você economiza um tempo em produção, na hora que está rodando mesmo, para você não precisar executar aquelas coisas no browser de todos os seus clientes. O Angular tem coisas parecidas e assim por diante. Tudo isso é para você pesquisar, tá bom? Só para você não ficar desesperado do tipo, pelo amor de Deus, eu uso um framework desses, eu não posso fazer o controle do código dele, então eu estou na roça. Não, você pode otimizar esses frameworks com outras técnicas. Sempre com qual objetivo? Diminuir
a ocupação da main thread. Esse que é o negócio, certo? Tudo isso daí é para você diminuir a quantidade de código. E tem alguns frameworks que estão até explorando usar o web worker, sabia? Eu sei que o Angular, por exemplo, hoje eles têm uma ideia bem forte aí de você jogar o processamento das coisas do Angular para um web worker. Isso não está para valer ainda em produção, eles estão fazendo experimentos, mas a ideia é que talvez ano que vem, quando sair o Angular novo, ele consiga executar coisas do framework que são pesadas num web worker, ou seja, o próprio framework já faz de maneira transparente aquela otimização que a gente discutiu antes, certo? Se você souber de algum framework que usa o web worker aí, priorize esse cara, porque agora você entende a importância desse uso da web worker. Agora você sabe que quanto mais coisas você tirar da main thread, melhor. Infelizmente, os frameworks atuais e clássicos aí de SPA não usam web worker. Então, você vai rodar o React inteiro na main thread, que pode ser lento, certo? O Angular inteiro na main thread, e assim por diante, certo? Beleza? Fechei o parênteses do SPA para a gente voltar para mais um detalhe aqui. Eu estava falando de animações para vocês, por quê? Porque quando a gente fala daquelas duas práticas para liberar a main thread, eu falei para você que a primeira é quebrar em blocos menores, a gente já matou. A segunda é não usar a main thread, que é basicamente usar o web worker, certo? Já mostrei isso também. Só que eu queria complementar porque existe uma outra forma de você tirar trabalho da main thread e jogar numa outra thread, que não é o web worker. Existe uma outra thread que roda no seu navegador, que talvez os mais atentos até tinham observado nos slides anteriores, mas que é basicamente você jogar coisas para GPU. Sabe o que é a GPU? GPU é a placa de aceleração gráfica do seu computador. Qualquer computador, celular mesmo, moderno, tem a CPU, boa e velha CPU, que executa as coisas, e a GPU, que é a placa gráfica. Né? Os gamers aí manjam tudo disso. Né? O cara gasta às vezes mais que o computador inteiro só para comprar a GPU nova lá da NVIDIA para conseguir rodar os games a 60 FPS no multiplayer com 4 controles e não sei o que. Por quê? A GPU ela faz aceleração gráfica, certo? E historicamente, lá no começo da web, nem existia essas coisas direito, né? Então a web inteira rodava na CPU e pronto, na main thread. Só que agora a gente consegue pegar algumas tarefas, algumas, poucas, que têm a ver com gráficos, animações, basicamente, e tirar isso da main thread e jogar isso para a GPU. Jogar isso para o que seria essa thread paralela, na verdade, esse processador paralelo que é a GPU, certo? Eu vou mostrar isso na prática. Ó, quer ver? O nosso Sonic voltou, só que agora o Sonic ele é um pouquinho diferente. O Sonic ele vai ter, a animação dele é diferente da que eu fiz antes. Ao invés de ele ter um GIF animado, agora ele é uma imagem estática, tá bom? E aí, essa imagem estática, eu vou animar ela com CSS. Manja de CSS Animation? Sabe? Transition. Aquelas 2 linhas no CSS você faz uma animação hoje em dia, né? Certo? É isso que eu fiz aqui, 2 linhas de CSS. Pronto. E aí, a minha animação CSS não é mais um GIF, é uma animação CSS. Ela vai pegar esse Sonic e vai jogar o Sonic de um lado para o outro e aumentar e diminuir o tamanho dele, ok? Com o CSS, certo? E aí eu vou gravar essa abinha da performance aí para você ver o que acontece. Olha só, primeiro olha a animação dele ali, ó. Olha o Sonic indo de um lado para o outro, aumentando e diminuindo. Isso daí é CSS rodando. Vou gravar ali e eu vou executar o meu JavaScript lento, que trava a animação mesmo sendo CSS. Então ele trava tanto o GIF anterior quanto o CSS agora. E aí eu vou fazer aquela leitura e a gente vai ver um pouquinho diferente do que estava acontecendo antes. Primeiro, antes de chegar lá no amarelo do JavaScript, você nota que tem um monte de coisas roxas e verdes, está vendo? Porque antes eu não tinha muito isso. A minha main thread está ocupada não só com JavaScript, como com roxos e verdes. Esses roxos e verdes são o que a gente chama aí do paint e do layout, que eu tinha colocado lá no começo da palestra. E o amarelo é o JavaScript, né? Basicamente, eu vou explicar já o paint e layout, mas basicamente o que você nota aqui é o seguinte: eu tinha um monte de paint, um monte de layout, um monte de paint, um monte de layout. Começou o JavaScript, para tudo. JavaScript roda, 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 roda. Aí eu rodo paint layout, paint layout, paint layout, paint layout, ok? Paint layout, o paint é o verde, o layout é o roxo, tá bom? O layout é basicamente o quê? Toda vez que eu mudo alguma propriedade no CSS, ele precisa recalcular as coisas na tela. Vocês são macaco velho de CSS, né?
Você sabe o inferno que é, né? Às vezes você muda um pixel num canto, desconfigura o track inteiro, né? Você volta, você manja, né? Você chega ali e fala, era o widget de 300, 301, puf, o negócio escorrega para baixo do outro e acabou o quê? Vocês sabem como é que funciona o CSS. O CSS é muito legal, mas existe uma interdependência ali forte. Às vezes uma coisinha que você mexeu, paf, né? O float do não sei o quê, puf, usou o negócio todo. Então o que acontece? Às vezes você mexe em alguma coisa no CSS e o browser não tem como saber de antemão quais são os impactos possivelmente nefastos daquela mudança, certo? Ele tem que olhar para aquilo e falar assim, mano, o cara mudou um pixel. Para tudo, recalcula o negócio inteiro, porque pode ser que aquele um pixel tenha quebrado a coisa inteira. Talvez não, né? Talvez só mudou um pixel mesmo. Mas como ele não sabe, ele tem que fazer esse recálculo. Esse recálculo é o que a gente chama de layout. Layout é o quê? Eu causei uma mudança no estilo, essa mudança no estilo tem potencial para causar uma mudança de layout na página toda ou num pedaço grande da página, sei lá, certo? E ele precisa recalcular isso. Aí, uma vez que ele recalculou isso, aí ele sabe agora. Então, eu recalculei e falei, realmente, aquele um pixel do cara mexeu até onde não deveria. O que ele tem que fazer a seguir? A hora que ele sabe que mexeu alguma coisa, ele precisa redesenhar na tela aquilo que mexeu. Isso é o Paint, ok? Então, eu mudo o estilo, recalculo o layout, mudou, repinta a tela, Paint. Certo? E o que eu estou mostrando para você? Que essa minha animação aqui, lembra, o roxo é o layout, o verde é o paint. Essa minha animação, por algum motivo, só mandar o Sonic de um lado para o outro, deixa o browser loucão. Ele precisa recalcular o layout o tempo inteiro. Tá ele ali, ó, roxo, 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 roxo. Eu fiz uma animaçãozinha besta. Lembra, a página agora tem uma tag só, uma tag MG só. E 2 linhas de CSS. É bestinha essa página. Uma página besta, deixa o browser ali, olha, recalculando o layout uma coisa atrás da outra, certo? E como ele recalcula o layout, e esse layout está mudando, porque o Sonic muda de lugar, ele também precisa repintar. E aí está o verde ali, ele repintando a página. O problema é, o Chrome hoje, ele faz layout e paint, tudo na main thread. Se ele faz layout e paint na main thread, linka com tudo que a gente discutiu até agora. Significa que, a hora que o meu JavaScript roda, não consigo fazer layout e paint. Se eu não consigo fazer layout e paint, a minha animação não é calculada, minha animação não é desenhada, minha animação não executa. Ela está travada. Faz sentido isso? É, de novo, muitas coisas brigando na main thread. Que dirá ainda se eu tivesse o exemplo de clicar em alguma coisa lá no meio? Aquela coisa também ia travar, certo? Então agora eu estou falando para vocês que, além do JavaScript, além do parse do HTML, além de tudo aquilo que a gente viu até agora, que compete pela main thread, eu também tenho operações de layout e de paint que acontecem em certas animações, certo? Sérgio, mas quero ver a solução. Olha só, vou mostrar a solução primeiro antes de mostrar o código, só para você observar o que significa uma animação otimizada, uma animação não otimizada. É a mesma animação, o Sonic faz a mesma coisa. Vou dar o record ali de novo, vou rodar o JavaScript aqui do mesmo jeito. Você vai notar que o JavaScript não trava a animação. Yay! Não estão competindo, por algum motivo. Vou dar um stop ali e você vai ver de cara a diferença. Olha só. Ou não, né? Espera aí, loading. Está chegando. Processing. E ali, qual que é a diferença? Olha a main thread. Cadê o roxo e o verde? Sumiu. O que aparece um pouquinho verdinho ali embaixo? A tal da GPU que eu tinha falado, né? Repara, eu ainda tenho um blocão de JavaScript, o que é problemático por si só. A gente já tinha discutido isso. Mas o ponto é, o meu blocão de JavaScript, ele trava a main thread, mas isso não é um problema para essa animação, porque a minha animação não está rodando na main thread mais. A minha animação está rodando na GPU, que aparece aqui, inclusive, como se fosse uma thread separada. Certo? Então, a minha animação não dependendo da main thread significa que coisas que travem a main thread não vão travar a minha animação. Faz sentido? Qual que é o meu objetivo, então? Na verdade, são dois, né? Repara, a palestra, eu estou te mostrando o problema e a gente está atacando o problema de vários lados diferentes. Um problema claro, evite o blocão de amarelo. A gente já atacou esse problema antes. Agora, o outro problema pode ser o seguinte. Vamos supor que você não pode evitar esse blocão de amarelo. O que você pode fazer, então? Tirar o roxo e o verde da main thread. Você pode tirar a animação da main thread, jogar ela para outro lugar, no caso aqui para a GPU.
certo? Se você conseguir fazer as duas coisas, então, lindo, tipo, troféu joinha para você. Você conseguiu tirar um main thread e jogar na GPU e ainda quebrar o JavaScript em pedaços pequenos e ainda evitar usar JavaScript pesado. E, sabe, é uma soma de práticas. Mas o ponto é, o meu objetivo aqui é mostrar, nesse momento, a GPU em uso. Alguém tinha levantado a mão aqui. Diga. Ele perguntou se o vídeo, às vezes em background, às vezes ele fica travado, às vezes não. Precisaria analisar exatamente o caso para saber, né? Mas para o vídeo ficar performático, claro, ele vai tentar jogar essa execução o máximo possível para a GPU, com certeza. Para falar a verdade, eu não sou especialista em vídeo, não sei se é tão fácil assim. Mas alguém vai fazer outra pergunta? Mas para analisar, o ideal é, se encontrou um gargalo desse, dispara ali a abinha de performance e vê, sabe? Inclusive, quando eu estava aprendendo isso, eu gostava muito. Sabe quando você está aprendendo HTML? Moleque aprendendo HTML, o que você faz? Pelo menos eu fiz assim, né? Não sei se vocês faziam isso. Você abriu o site que você mais gostava e dava um view source. Não era assim ou não? Quem é dessa? É que hoje em dia fica tudo, fala, concatenado ali, né? Enfim. Mas antigamente, né? Como é que eu aprendi HTML raiz ali? Você ficava dando view source no wall e falava, olha que legal e tal. Como é que você aprende performance? Cara, fica analisando a performance do site. Você encontrou um gargalo ali, para tudo, abre o performance e tenta ver. Entendeu? Assim que você vai aprendendo a ler essas coisas, em sites reais mesmo. Eu acho legal isso. Diga. Então, mas jogar na GPU também não fica muito dependente do desempenho do computador do usuário? Porque, assim, eu digo de um computador que não tenha uma placa de vídeo muito forte, então acaba não ficando muito dependente disso? Fica, mas não é muito diferente da dependência que você tem da CPU dele, né? Então, eu acho que, na verdade, não piorou. Na pior das hipóteses, ficou igual a dependência, porque você também não sabe se a CPU dele é boa. Então, às vezes você joga para a GPU e fala, pô, mas a GPU é lenta, mas aí eu deixo na CPU e a CPU é lenta também, e aí ferrou, entende? Então, na verdade, como você não consegue antecipar, você tenta partir do princípio de que só o fato de eu estar paralelizando já é melhor. Mesmo que o cara tenha uma GPU ruinzinha, uma CPU ruinzinha, só o fato de eu estar paralelizando idealmente vai melhorar as coisas, entende? Mas com certeza, depende totalmente do dispositivo da pessoa, né? É que as GPUs ela já deram uma popularizada há um tempo. Então, hoje, mesmo um celular, por exemplo, que você compra lá 200 conto em 24 vezes na Casa Bahia, mais vagabundo que tiver, ele já tem uma GPUzinha ali, entende? Então, isso aí já ficaria melhor do que torrar a CPU dele. Mas teria que medir, com certeza. Certo? Sérgio, me fala a mágica. Você me mostrou aí que isso aí funciona, mas o que você está fazendo de diferente? Ó, lembra que eu falei que era CSS? É isso daqui. A primeira linha é o exemplo número 1, a segunda linha é o exemplo número 2. Eu fiz animação de keyframes, CSS Animations, ok? Se você nunca viu, não interessa, tá? Fazer animação, simplesmente. Não muda muito. O que muda de um exemplo para o outro, se você notar, é que o primeiro ele faz uma animação da propriedade left e da propriedade widget. Lembra? Left é porque ele fica voltando de um lado para o outro. O widget é porque ele aumenta de tamanho e diminui, ok? Eu fiz isso do jeito mais tosco possível. Agora a gente vai ver porque ele é o mais tosco possível. Left e widget. E aí depois eu troquei isso, o left por um transform translate, repara que é a mesma coisa, e o widget, que ele aumenta, por um scale, tá bom? Eu calculei qual era o widget original e o widget novo e descobri que ele aumenta em 70%, então eu fiz um scale de 1.7. Mas basicamente o que eu estou fazendo é trocando aquelas minhas animações para usar essa propriedade transform, ok? A gente vai entender já por que isso daí é interessante. Essa imagem aqui é uma imagem muito famosa, que eu roubei até de uma palestra de um cara do Google lá, que fala de performance, de como os browsers funcionam, porque eu tinha preguiça de desenhar isso aí. Vai além das minhas capacidades de desenho fazer essas setinhas. Que ele mostra isso aqui, o nome desse é o Pixel Pipeline. Pipeline é, né, o que acontece, qual que é o fluxo, qual que é a execução que acontece para desenhar um pixel na tela. E lembra que eu tenho que fazer isso a cada frame da animação. Então, a cada frame da animação, eu preciso redesenhar. Porque animar é basicamente desenhar um frame novo a cada 16 milissegundos. Lembra? Certo? Então, o que acontece para que seja desenhado um pixel na tela?
Se a minha animação exigir JavaScript, ele vai ter que rodar o código JavaScript da animação. Aqui eu estou falando, por exemplo, às vezes de uma animação feita com jQuery. jQuery é animado via JavaScript, por exemplo. Se for uma animação CSS, aí eu pulo essa etapa, né? Mas independente do que for, em geral, animar significa mexer alguma coisa na tela. E quando você mexe alguma coisa na tela visualmente, isso, trocando em miúdo, significa você precisa mexer no estilo. Não existe animação que o estilo seja o mesmo. Ou você moveu o cara para a direita, ou você moveu ele para baixo, ou você aumentou, ou você rotacionou. Algum estilo você mudou para que seja uma animação, certo? De um quadro para o outro. Então é isso que é essa fase de estilo aqui. Que é um pouco do que eu já tinha comentado antes. Isso aqui está desenhando aquele passo a passo que eu comentei antes, tá bom? Então você tem uma animação que causa uma mudança de estilo. O estilo é mudado, o browser entra em pânico imediatamente, porque é aquilo que eu falei, CSS, você mexeu num canto, você quebra tudo. Então ele fala, mudou o estilo de um pixel ali, pelo amor de Deus, recalcula todo o layout. Ok? Aquela mudança de estilo tem potencial para causar um recálculo de layout da página inteira, inclusive, dependendo do que eu estiver fazendo. Eu mudei um widgetzinho de um elemento, ele tem que parar para recalcular se o widget de todos os outros não são afetados. Certo? Essa é a fase de layout. Identifiquei que houve uma mudança de layout. O que eu preciso fazer agora? Pintar aquela mudança. Os pixels, desenhar o pixel mesmo, sabe? Vai lá na coordenada tal, desenha um quadradinho vermelho. Vai na outra, azul, sabe? Desenhar, pixel por pixel, é isso que o browser faz. Essa é a etapa de Paint, ok? E aí o que eu estou acrescentando naquela explicação que eu dei antes, que eu não tinha falado dela ainda, é essa outra etapa, que é a etapa de Composite. Como que os browsers modernos hoje funcionam? Isso aqui pode até mudar ao longo do tempo. Até o Firefox está tentando mudar algumas dessas coisas naquele release que eu falei para vocês que eles vão fazer mais para frente. Aí. Mas hoje o que os browsers fazem? Eles desenham os elementos da tela. Então imagina, eu tenho uma tela com um monte de div, um monte de coisas. Cada elemento desse tem o seu próprio layout, o seu próprio estilo. Ele vai desenhar isso. Desenhar significa transformar aquilo em pixels mesmo. E ele desenha isso em camadas. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, vários elementos na página, tenho o meu header e o meu menu por cima, por exemplo. Ele desenha o header numa camada, tipo Photoshop mesmo, manja? O header numa camada, o menu numa outra camada. Então, elementos diferentes, aí tem algumas regrinhas que eu não vou entrar em detalhe, mas elementos diferentes em camadas diferentes. Claro, não é uma camada para cada elemento, senão você fica louco. É uma camada para determinado pedaço da página, vamos dizer assim. Então, ele desenha tudo em camadas. Aí, essa etapa de Composite significa... Pega todas essas camadas que eu desenhei antes e gruda elas na ordem certa. Porque aí eu grudando na ordem certa eu consigo ter aquela visualização da minha página. Então é tipo aquilo, o menu tem que vir por cima da página, o não sei o que tem que vir por trás, eu não sei das quantas, entende? Essa etapa é compor as camadas que foram pré-desenhadas. Tudo isso aí tem a ver com desenhar na tela, certo? Essas duas partes verdes. Sérgio, por que você está falando tanto desse Composite? Porque é aqui que está o pulo do gato. Tudo isso aqui, JavaScript, Style, Layout, Paint, é executado na main thread. Composite é na GPU. Então, qual que é o seu truque? Qual que é o que você vai fazer a partir de agora? Evitar o máximo possível fazer coisas na main thread e jogar o máximo possível de coisas para essa Composite, ok? Só que a GPU ela é muito simples, ela não consegue fazer muita coisa. Não sei se alguém aqui desenvolve game, 3D, essas coisas, já programou coisa para GPU baixo nível mesmo. Mas a GPU ela não deixa você fazer, Sérgio, eu vou rodar aqui um Ajax na GPU. Tipo, ela não faz isso. Ela faz coisas de gráficos mesmo. E o máximo que ela consegue fazer é pegar as camadas que foram desenhadas antes e juntar essas camadas. E no momento que ela junta essas camadas, ela pode fazer pequenas coisinhas. Como, por exemplo, deslocar um pouquinho uma camada para um lado, um pouquinho uma camada para o outro, virar um pouquinho uma camada. No máximo isso. Ela não consegue redesenhar e executar código, sei lá. Mas na hora de juntar camadas, ela pode aplicar alguns efeitos nessa camada, efeitos bem simples, que são efeitos de GPU. Ok? Isso aqui, ó, o que eu estou querendo mostrar com esse próximo slide, vai ser o nosso objetivo. Evitar layout Paint, evitar aquele roxo e aquele verde na timeline. Lembra que a gente viu? Um monte de roxo e verde no primeiro exemplo. No segundo exemplo, sem roxo e verde. O que eu fiz? Eu tirei layout Paint de lá.
Só que eu deixei a GPU executando as coisas, ou seja, eu joguei tudo para o Composite, foi tudo lá para a GPU. Ok? Sérgio, como é que você faz isso na prática? Pois é, aí vem a má notícia. Hoje, nos browsers de hoje, como eu falei, talvez em 2021 essa palestra seja revista com as evoluções dos browsers. Em 2017, quase virando 2018, existem apenas 2 propriedades no CSS inteiro que são puramente Composite, que são puramente GPU, que são aceleradas na GPU. Transform e Opacity. Só. Pô, Sérgio, mas eu estava afim de fazer uma animação de widget. Desculpa, não vai rolar. Pelo menos não na GPU. Vai sentar ali, a main thread vai ficar estressada fazendo animação de widget. Sérgio, eu queria fazer uma animação de top. Sabe o top? Aí o negócio vai descendo, fica tão bonitinho. Então, top não está na nossa whitelist aí. Top não é animado na GPU. Adoraria fazer uma animação de background color. Cara, negócio assim, sabe? Tipo um degradê, assim. O negócio vai do amarelo para o azul, assim, num degradêzinho. Dá para fazer 2 linhas de código. Só que não é feito na GPU isso. Background color, aliás, é uma das piores coisas que você pode animar, abrindo um parênteses aqui. Porque para cada cor, você sabe como é que ele faz? Tipo um degradê, né? Para cada cor intermediária, ele repinta a tela inteira de novo. Se você faz isso aí na página inteira, um background color na página inteira, basicamente você está invalidando o Paint a cada quadro da animação. Fica bem pesado. Mas é por isso que aquele código anterior que eu mostrei, eu tinha trocado exatamente o left e o widget por transform. E com isso eu consegui o objetivo aí que era jogar para a GPU, certo? Faz sentido? Peguei um exemplo simples que eu peguei, eu trabalho lá na Lura, né? Falei para vocês lá no começo, que de curso online e tal. Esse aqui era o nosso site, né? Está até meio desatualizado. E tinha um efeito que o designer pediu para a gente implementar e que foi um gargalo de performance, a gente teve que pensar um pouco sobre ele. Que era assim, ó, lá em cima tinha uma lupinha de busca. Singela, né? Uma lupinha de busca. Aí o designer falou assim, mano, clica na lupinha de busca e abre uma caixinha de busca. Olha que bonito. Só que eu quero animado. Quero que ele desça, né? Assim, sabe? Não sei se você reparou, é simples, né? É fácil para o designer falar você fazer isso, é difícil é fazer. O front-end, né? O front-end. Porque, ó, repara os detalhes, não é nem que a caixinha de busca fica por cima. Deixa eu voltar. A caixinha de busca empurra o site inteiro. É aquele tipo de mudança que eu falei para você antes, né? Você faz um negocinho ali que afeta o layout da página inteira. Então eu preciso ir deslocando o site lentamente durante 1 segundo para dar aquela sensação, certo? O cara clicou, eu vou deslocando ali para baixo. O site inteirinho. Imagina que o site tem tipo 10 mil pixels de comprimento lá do scroll, né? Tudo isso animado. Parece fácil fazer, né? Que eu gravei um GIF também, ó, de como é que fica a animação, para você entender, ó. O GIF fica meio travadinho por causa do GIF, né? Mas isso aqui no site é melhor. A implementação é simples, tá? Eu desenhei a barra fora da tela. Então a barra fica num position absolute negativo lá, fora da tela. Vocês manjam disso, né? CSS básico. E aí o truque a hora que eu clico na lupinha, ele adiciona uma classe chamada busca visível, o JavaScript. E aí o que essa classe faz é bem bobo. O que ele faz é assim, ele desloca do 0 ao 100. Então a barrinha tem 100 pixels fixos. Aí ele está fora da tela. E aí a hora que ele fica busca visível, ele desloca o site inteiro 100 pixels. E a hora que ele desloca o site inteiro 100 pixels, a barrinha fica visível. Faz sentido isso ou não? Então ele está o site ali, aí eu cliquei, desloca 100 pixels, a barrinha aparece. Aí eu botei isso no container. O container é o cara que contém o site inteiro, tipo o body, sei lá. Mas é detalhe de implementação. Mas você sacou a ideia? O ponto eu preciso trocar o top daquele negócio para ele poder deslocar tudo ali para baixo, né? Certo? E faço um transition isso, animado. Mas Sérgio, você já acabou de falar que top é ruim, né? Mas vamos ver isso na prática? Como é que o top é ruim? Olha só. Vou gravar uma timeline, gravei ali, dou um stop, certo? Vou mostrar até um negócio novo aqui, ó. Primeiro, o que você vê? Um monte de verde e roxo. Aqui eu não tenho nem aquele problema do JavaScript competindo. O meu problema é só verde e roxo. Eu tenho tanto verde, tanto roxo, que os meus frames demoram 60 milissegundos, 100 milissegundos, 120 milissegundos. Dá uma olhada, ó. A main thread está cheia de paint. Olha o paint aqui, ó. Olha os roxinhos aqui, layout e tal. Olha o paint gigante. Tudo isso aqui é paint, todos esses verdes, certo? Olha o tamanho dos frames. Frame de 140 milissegundos, ou seja, já não está a 64 faz tempo, né? Certo?
Vou até mostrar para você que... Aqui estou mostrando a rasterização. Isso aqui tem a ver com o Paint. Não interessa muito. Vou mostrar para você um outro recurso do Chrome que tem uma opção que você marca lá, Paint Flashing, que ele pinta de verde toda vez que acontece algum paint. E basicamente o que eu quero te mostrar é que ele pinta tudo de verde. Tá vendo? Toda vez que eu clico no negócio, fica tudo verde. Porque ele está mostrando para mim que aquela animação, quadro a quadro, invalida o layout e o paint para cada quadrinho. Então, 300 milhões de vezes eu estou redesenhando a tela, um pixel para baixo, um pixel para baixo, um pixel para baixo, até terminar a animação, certo? Consumindo a main thread. Adiciona aí no meio um JavaScript que eu preciso rodar também, e aí você tem a receita para o desastre, né? Adiciona aí no meio o usuário tentando clicar em alguma coisa, você tem a receita para o desastre, certo? Mas vocês já viram a solução. A solução era simples, basicamente, né? Simples de falar, pelo menos, difícil de fazer. É só usar transform ou opacity, certo? Então eu vou trocar isso aqui para transform. Graças a Deus a animação ela é simples o suficiente para aquele meu top 100 virar um transform translate 100. Eu peguei um caso simples de fazer a tradução, certo? E aí eu faço essa troca aqui, faço o meu transition, mas principalmente, mais importante do que o código, eu quero que você aprenda a identificar o gargalo e a observar a solução efetivando ali, acontecendo mesmo. O mais importante é essa BIA de performance. Olha só, vamos testar de novo, mesma coisa. Ou não. Aí, foi. Dou um REC aqui, vou fazer uma vez só o evento, já dou um stop, para ver o que aconteceu nesse meio tempo. Você já vê bem menos verde, bem menos roxo. Eu vou procurar aqui onde que foi o evento. Ó. O evento é bem aqui onde está o amarelinho. Ó. Então eu cliquei neste momento. Quando eu clico nesse momento, o que você vai ver é que ele gastou muito menos tempo em render e paint, muito menos. Ainda existe um roxinho e um verde aqui, é claro, porque o browser tem coisa que ele precisa executar, não tem como. Mas repara que é tudo muito menor do que antes. É da ordem de milissegundos e microsegundos, se você olhar aqui. Tem um US aqui. Ó. E a GPU já começa a ficar um pouquinho mais cheia. Né? Ó, olha só, a GPU tem mais coisas. Ou seja, eu estou jogando aquela animação para ser executada na GPU, no Composite, aquilo que a gente tinha falado antes. Dou o Paint Flashing e clico aqui. O que você repara? Um verdão no começo, um verdão no final, percebe? É diferente do anterior. No anterior ele ficava tudo verde o tempo inteiro. Ou seja, ele está querendo me dizer que ele só precisa executar essas tarefas de Paint no início e no fim da animação, que são momentos menos críticos. O crítico mesmo é durante a animação, porque durante a animação eu preciso manter 60 quadros por segundo. E durante a animação, para eu manter 60 quadros por segundo, eu preciso executar no máximo em 16. E antes eu não estava conseguindo isso. Agora eu estou conseguindo isso daí. Uma simples mudança no CSS, certo? De novo, a mudança no CSS é a parte fácil. O que eu quero que você aprenda é como o browser renderiza, como você identifica o problema e por que essa mudança fácil de uma linha de CSS é a solução, certo? Não é para você sair daqui e falar, aprende a usar Transform. Não, eu quero que você aprenda como o browser funciona por trás dos panos, certo? Tem mais um detalhezinho aqui que, se você olhar bem, tem um gargalinho aqui, que eu vou dar um zoom, vai ficar claro. Repara o seguinte, aqui onde está o amarelo é onde eu faço o clique. Então é a hora que eu disparo a animação. Então daqui para frente isso aqui é a animação acontecendo. Tem um monte de verdinho e roxinho pequenininho, aparentemente inofensivo, certo? Mas eu vou dar um zoom aqui para você olhar o que acontece aqui no começo. Ó. Quer ver? Deixa eu dar um zoom aqui, vou dar um zoom. E aí o que você vai ver é o seguinte, aqui está o evento do clique, e aí eu tenho um roxão e principalmente um verdão aqui, ó. Depois eu não tenho mais verde, tá vendo? Mais para frente. Então tudo verdinho pequenininho. Mas eu tenho um verdão grandão. Se você olhar bem, ó, todos os quadros aqui estão rodando a 17, 14, 16 milissegundos. Só que o primeiro e o segundo quadro estão demorando 34 e 27. O início da animação está lento. É lento assim, né? Está bem melhor do que estava antes. Mas você consegue identificar isso? Os dois primeiros quadros da animação não estavam a 60 quadros por segundo. Ele estava demorando 34 e 27, e não os 16. Repara, depois que ele dá essa esquentada, vamos dizer assim, aí a animação vai suave, mas aquele comecinho está um pouquinho lento. Por que aquele comecinho está um pouquinho lento? Mais importante do que esse exemplo em si, é você entender o que está acontecendo, de novo. O que está acontecendo aqui? Quando eu faço uma animação de transform, ele sabe que essa animação precisa ser feita na GPU. Mas lembra que eu falei qual é o papel da GPU? A GPU é pegar layers diferentes, camadas diferentes, e desenhar essas camadas uma em cima da outra. Basicamente isso, né? Juntar camadas. A camada já foi desenhada antes, ele só junta as camadas, certo?
Só que tem um detalhe, ele só consegue fazer essa tarefa se tem camadas lá na GPU. Se as camadas ainda não foram desenhadas, ele precisa parar, desenhar a camada primeiro e aí o Composite vai fazer o trabalho dele. Por que eu estou falando isso? Porque se você não falar nada para o navegador não tem como saber que você vai disparar uma animação ali. O navegador ele fala, olha, para mim está de boa, é uma página aqui tosquinha, bota tudo numa camada só. Acabou. O problema de tudo numa camada só é que a GPU só consegue animar coisas em diferentes camadas, como eu falei antes, certo? Então o navegador ele precisa deixar preparadas essas camadas separadas para que ele consiga fazer a animação. É basicamente isso. E aqui, essa correria que você vê é mais ou menos, o que acontece por trás dos panos no browser? O amarelinho sou eu clicando. Aí eu clico, quando eu clico eu falo, viu, eu quero animar. Aí o browser fala, opa, você quer animar? Peraí que eu não sabia disso, aguenta aí, eu preciso desenhar umas camadinhas antes. Aí depois que eu desenhar a camadinha, aí anima, beleza, certo? É isso que ele está fazendo aqui, esse pente aqui. O que é esse pente? É o browser sendo pego de surpresa, porque ele não sabia que ele precisava deixar essas camadas preparadas na GPU antes da animação começar. Faz sentido isso? Você fala, Sérgio, puta negócio complicado, deve ser um negócio do outro mundo fazer isso. Pois é, não é. Olha qual que é a solução. Tem uma propriedade nova no CSS chamada willChange. Se for traduzir, é o quê? Vou mudar. O que você fala? Repara, ele só sabe que você vai mudar o transform a hora que a busca está visível. Então, antes da busca estar visível, eu falo para ele, browser, fique esperto. Alguma hora eu vou mudar o transform. Aí o browser fala, opa, valeu a dica, né? Você vai mudar o transform, então aguenta aí, eu já vou deixar preparadinho ali na GPU, que aí a hora que você for mudar o transform, o negócio já engata e vai direto no Composite ali e manda ver, certo? Entendeu a ideia? O que está por trás dessa lógica do willChange? Pois é, todos entendem? Não, os modernos todos entendem. Aí você tem uma questão que é o seguinte, que a gente tá, aos poucos, né? Não tem muito jeito, né? A web vai evoluindo de forma meio capenga, né? A gente tem que sobreviver. Primeiro o seguinte, o primeiro impacto disso e se eu botar o willChange e o browser não suportar? Ok, acontece nada. Graças a Deus o CSS ele funciona dessa forma. Né? Toda propriedade CSS que o browser não suporta, ele ignora. Então você não quebra ninguém por colocar o willChange. Então já começa por aí, graças a Deus. Os browsers modernos já vão interpretar isso daí. Tá? E browser assim, de pelo menos 1 ano e meio atrás. Tá? Moderno que eu digo não é semana passada. Já faz um tempinho. É que talvez o meu colega do E9 lá vai sofrer, né? Mas não sei no E. Antigamente, só para colocar aqui de curiosidade, você já viu essa gambiarra aqui? Alguém já viu esse negócio? Essa era uma gambiarra famosa uns anos atrás. Você fazia um transform com um translate que não faz nada. Translate 0 significa não faz nada. Mas isso meio que pré-invocava a GPU. Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, o willChange é a especificação dessa gambiarra. Certo? O pessoal fazia tanto essa gambiarra, o pessoal falou, para de fazer gambiarra, vamos fazer isso direito. Aí eles deram o nome de willChange. Se você quiser fazer a gambiarra no browser antigo, ela vai funcionar, né? Não, Porque esse cara aqui, ele perguntou assim se vai funcionar quando eu mudar uma outra propriedade, tipo widget, rate, qualquer outra propriedade que não é aquelas duas que eu comentei, né, que é o transform e o patch. Não vai ter muito efeito, porque o navegador ele até vai criar a layer na GPU. Vai ser até pior se você for ver, viu? Porque ele vai criar a layer na GPU, naquela expectativa, né? Ele vai fazer na GPU, bacana. Aí chega na hora do vamos ver, se anima um negócio que não é na GPU, ele fala, gastei tempo à toa. Então, na verdade, talvez seja até prejudicial, se for pensar. Mas, eventualmente, imagina que num browser do futuro, mais propriedades sejam animadas na GPU. Esse cara vai ajudar nesses cenários, entende? Aliás, a promessa do Firefox novo, que eu falei para vocês que vai sair ano que vem, que eles estão querendo jogar mais coisa para a GPU. Seria assim, tipo, a maior revolução que aconteceu nos últimos 10 anos na parte de performance web e de animações. Eles estão prometendo, até agora está lá em beta, você tem que habilitar uma flag ali, aí você parece que funciona, parece que não, mas diz que ano que vem vai funcionar.
eu coloquei essa propriedade e mostrei aqui o efeito do antes e depois, só para você ver, tá bom? Eu não coloquei videozinho, coloquei só um screenshot. Antes eu disparava o evento aqui, tinha um pente gigante, aí depois ele entra na composite, esse tipo de coisa, lembra? Foi isso que a gente viu antes. Agora, após o will change, eu tenho o evento do clique e nenhum pente. Inclusive, o primeiro frame já é 16 milissegundos. Ele já entra, o verdinho aqui já é composite, é que está abreviado aqui, mas o C é de composite. Ou seja, eu consegui fazer o que eu queria, né? Sérgio, aprendi, truque da palestra, vou sair daqui fazendo agora, já manjei. É só fazer lá no meu CSS, então, asterisco, will change all. É isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Tenso, né? Pensa que o will change ele pode, no pior cenário, gerar uma layer nova na GPU. Você não quer, te garanto, uma layer para cada tag HTML. Se você fizer isso, aí você estoura a memória da GPU, a página crasha, não adiantou nada, certo? A ideia isso aí é uma otimização que você tem que usar até com parcimônia. Vai ter gente, inclusive, isso aqui é um demo de palestra, né, que a gente vê em 10 minutos. Mas tem gente, inclusive, que diria para você que não é para você colocar aquele will change estático no seu CSS. Talvez o ideal fosse assim, olha que o cara fez o hover no botão, eu aplico o will change. Então, antes do evento ser disparado, eu aplico o will change, aí ele prepara, a hora que ele clicar, eu faço o will change, aí terminou, eu já tiro o will change também. Ou seja, você precisa até administrar. É claro, nessa minha página tem um will change só, ninguém vai morrer por causa disso. Mas imagina uma página um pouquinho mais complexa, com várias animações acontecendo, você não pode também botar o will change em todas. Você vai precisar, olha, eu boto o will change aqui, o will change ali, aí tira, põe, e assim por diante, né? Diga. Ô, Sérgio, não sei se eu estou querendo demais, mas eu tenho um slideshow no site, eu estou usando o Transform. Tá. Então, para deslocar da direita para a esquerda, depois ao contrário. Legal. E aí, jogar o will change nesse cara aí, você acha que é muita coisa? Não, acho que não. Pode colocar. Seria... Não estou jogando imagens pesadas, estou usando basicamente texto. E é um slide que roda bem quando a página inicia, é isso? Então, para falar a verdade, não vai fazer tanta diferença. Eu estou tendo o bloqueio dele por causa do JavaScript. Ah, bom, aí o JavaScript é o... Então, assim, eu já tentei fazer, eu já quebrei ele em vários pedaços, JavaScript, mas mesmo assim, ao que você carrega o site, você tem lá uns 2, 3 segundos para ele entrar. Entendi. E do jeito que eu sou desesperado, para mim parece que faz 2 horas que está aparecendo aquele negócio. Né? Eu vou tentar jogar ele no will change. Minha dica é, dá uma inspecionada. O will change ele vai te resolver o quê? Quando você tem a etapa de pente muito grande no primeiro frame da animação. É isso. Eu acho que tem sim. Então você precisa inspecionar e ver. Inspeciona antes e depois. Aí você vai ver se melhorou. Porque às vezes o gargalo é outro. É o que você falou. Às vezes o gargalo é o JavaScript, às vezes o gargalo é, sei lá, outra coisa da animação. Entende? Tá, se for esse caso, perfeito. Eu vou tentar. Legal. Obrigado. Depois conta a notícia. Passa ali para trás, fazendo um favor. Aí. Bom, ali no caso você falou que no site você usou uma coisa significante de animação que você falou que não vai matar ninguém. Um bom exemplo que usa bastante animação, site utilizando bastante parallax. Parallax. Então, eu já vejo alguns sites parallax que ele roda suavemente. Uhum. Tem outros que travando parece uma impressora, sabe? E é bonito pra caramba de ver o site, mas ele fica travando, ainda mais o scroll fica pior ainda, entendeu? Exato. Então seria isso, ele está utilizando bastante a GPU. Perfeito. O Parallax, ele traz um monte de problemas junto com ele. Bonito de se ver, mas eu vejo esse grande problema. Ele vai travando assim, parece que está imprimindo, entendeu? Coisa mais feia, mas bonita ao mesmo tempo de ver, entendeu? O Parallax ele tem 2 características. Primeiro, é uma animação, então você precisa tentar jogar para a GPU o máximo possível. Mas segundo, em geral, uma animação vinculada ao scroll, que é um evento do JavaScript que roda na main thread, querendo ou não, entende? Então, mesmo que você jogue para a GPU, às vezes o gargalo não é a animação, às vezes o gargalo é o scroll, porque você tem que colocar um evento lá, né? Um window ou um scroll e ficar escutando o scroll, para aí sim você fazer o parallax do jeito certo e tal. Então você precisa otimizar 2 frentes, otimizar a animação para jogar ela na GPU, e animações mais simples. Aqui o que eu ia mostrar são 2 animações, por exemplo, um menu que vem da esquerda para a direita. É bem fácil fazer isso com o Transformer, né? Bota ele do lado, desloca ele para frente.
Mostrar que às vezes são animações simples assim, que você vai lá e joga e pronto. Animações mais complexas vão demandar um pouquinho mais de pensamento. Se a gente tivesse mais 1 hora, eu mostrava umas animações mais complexas, mas acho que vocês já cansaram de mim, né? Eu até tinha aqui um demo. Mas vocês me deixaram, eu fui falando o dia inteiro aqui. Imagina quando eles botaram no slot de 40 minutos. Não foi bom, porque estourei fácil. Mas então o primeiro caso seria esse, transformar a animação em transform. E o segundo caso seria olhar para o seu JavaScript e ver se você não tem um gargalo ali. Em especial porque o onScroll ele dispara numa frequência altíssima. Não sei se você já colocou um console log no evento de scroll. E aí você vê que assim, você vai dando um scrollzinho ali de nada, ele vai disparando quase que a cada pixel, às vezes até menos de 1 pixel ele dispara. Qual que é o problema? Às vezes o evento JavaScript do scroll ele dispara até mais rápido do que aquele 60 quadros por segundo. E aí, como ele dispara muito rápido, se o seu evento de scroll executa um código relativamente pesado, complexo, afinal, Parallax exige um monte de cálculos, um monte de coisas e tal, você vai executar isso o tempo inteiro, e aí você vai ter um gargalo, entende? Então, o truque é você evitar que o scroll seja o gargalo na sua aplicação. Se você quiser dar uma googlada depois, talvez o pessoal já está com isso, ou você, sei lá, o pessoal faz aquela técnica de scroll throttle, que é você evitar que o scroll dispare o tempo inteiro. Então, você vai limitando a quantidade de vezes que o scroll consegue disparar, e aí, com isso, você, teoricamente, chega mais perto da performance ideal, entende? Mas com certeza, aqueles Parallax de antigamente, o pessoal fazia de qualquer jeito, putz, era um inferno. Certo? Legal, gente? Eu vou colocar aqui, ó, era um outro exemplo desse cara aqui, ó, cadê? Faz aqui de novo, por favor. Aí. Faz um hover e ele sobe um negocinho, tá vendo? Tudo isso aí com transform. Você faz um translatezinho ali, não é muito complicado, tá bom? Vou deixar de exercício para vocês. Talvez eu já dei uma palestra uma vez onde eu mostrei isso. Não sei se alguém já assistiu essa palestra minha, mas eu mostrei esse exemplo aqui numa palestra. É um código bem complicado. Eu não vou mostrar agora porque a gente já vai para o coffee, né? Mas é um código, pelo menos na minha solução. Mas eu fica de lição de casa, sei lá, né? Como fazer isso daqui? Ó? Eu tenho uma lista de coisas e aí eu quero clicar nessa lista de coisas. E eu quero fazer essa animação. Eu quero remover um cardzinho dessa lista e subir todos os outros. Com transform ou paste. Não é tão imediato, né? Dica, não é só colocar 2 linhas no CSS, igual aos exemplos anteriores. Esse aqui, quando você remove alguma coisa, você precisa, de alguma forma, calcular aonde aquela coisa tem que ir, né? Então, você tem que meio que pegar a posição antes, a posição depois, descobrir o delta aí que muda e fazer um transform dinâmico, umas coisinhas meio loucas. Aí tinha até, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, o demo dela, mas esse aqui é legal, quer ver? A versão dela, 2 colunas, quer ver? Se você conseguir fazer esse aqui, você é o mestre das animações. Tudo isso na GPU. Esse é legal, né? É que eu faço primeiro em uma coluna para facilitar, depois em 2, né? Mas o código é o mesmo, pra você ter ideia. O problema é que o implemento fazer sozinho, ele vai fazer na main thread. Ele não vai fazer na GPU com transform. Não, eu quero com transform, esse cara aqui, tudo com transform. Tá? Basicamente, o que você faz remove um cara, descobre os deslocamentos e faz um transform de cada elemento individualmente para o lugar novo dele. Não é tão complicado, tá? Assim, não vou questionar a usabilidade disso aí, é tensa, né? Realmente. E esse código ele é genérico, ele funciona com quantas colunas você quiser. Então, bota ele aí com 4, aí o negócio vira uma dança aqui. Era só para falar de performance mesmo. Certo, gente? Então, era um pouco disso aí que eu vim comentar com vocês, como funcionam os browsers, como funciona a GPU, como funciona a main thread, como destravar tudo isso, um pouco aí do por trás dos panos. Performance além aí do básico de carregamento, né? Também de renderização, de animações e tal. Certo? Valeu então, gente.